Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Inovata Podcast. Meu nome é Eduardo Linhares e hoje nós vamos falar sobre processos de armazém. Estamos aqui com o Cairo, braço da Inovata de Tecnologia, e o nosso ilustre convidado Fabrício Santos, né, da Máxima Sistemas, que já tem muita história, muito chão pelo Brasil aí, conhece logística de melhor do que melhor do que todo mundo junto aqui. E vamos falar um pouco sobre as melhores práticas sobre logística. Então, obrigado, Fabrício, pela presença, por aceitar o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória para o pessoal conhecer. Apesar de quem é de logística no Brasil já te conhece, né? Mas é difícil não conhecer. Difícil. Mas conta um pouquinho sobre sua trajetória, que ela é fantástica. Bom dia, né? Primeiramente, É, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Assim, é muito bom, gente. Dois amigos de longa data aqui que eu acompanho também há muito tempo. E é muito interessante a gente ir pensar, começar a voltar na história da logística, né? Começar a pensar como que era lá atrás, quando a gente começou, e ninguém nem sabia o que que era um WMS, ninguém nem sabia o que que era gestão de estoque. A Então, molecada hoje nem imagina como que nem era, né? imagino o que que é, como que foi. Então, assim, eu falando um pouquinho da minha história, eu entrei para essa área de logística foi meio assim, empurrado. Não foi um negócio assim a vida inteira eu quis estar com logística, eu era um programador. Aham. Então, quando eu cheguei na extinta PC Sistemas, É. eu vim de Brasília, eu trabalhava com logística de rastreamento de amostra lá, programando sistema de rastreamento de amostra. E aí precisei vir embora para Brasília e caí de gaiato lá na PC Sistemas. Passei no processo seletivo e tal, entrei Como e programador. como programador. E aí quando eu entrei, o interessante que o meu líder lá, né, saudoso Eduardo Estevam, falou para mim, ó, tem um negócio aqui que ninguém sabe mexer. Tem dois caras mexendo aqui, você entra com eles lá e se vira e aprende. É um tal de WMS. E aí eu entrei, tinha o Marcos, lembra do Marculino? O Marculino. Marculino e o Marcelo Lopes. Depois até aconteceu aquela tragédia com o Marcelo, No avião da do Gol, avião né? da Gol e tudo. E aí eu entrei com eles lá, eles viviam viajando, eu peguei o fonte e comecei a olhar e tentar entender as coisas sozinho. Aí um dia eu cheguei pra ele e falei, ó, não dou conta disso que não sei nem pra onde que corre. Aí ele falou, foi onde o Marcelo pegou na minha mão e falou, vamos comigo para as implantações então. Aí era um programador que viajava. Onde você já viu isso? Programador que viajava. Com a veia de consultor, né? Tinha uma veia de Exatamente. Então consultor. aí a gente foi pro cliente, chegava lá, era loucura, assim, a gente tinha 10% do sistema pronto. E ia, o que que você precisa, cliente? Aí o cliente falava, a gente ia construir do dia para noite e ia entregar no outro dia cedo. Mas é um negócio que até hoje não existe, assim, ou se existe é muito raro, né, Fabrício? O É, programador conhecer a operação, entender a dificuldade para exatamente. depois ir para a prancheta Exatamente. programar. Eu acho interessante você falar isso, porque é, reza a lenda, né? Que quando a PC foi vendida para TOTS, o dono da PC é, falou pro dono da TOTS, foi lá conhecer, o dono da TOTS perguntou assim, mas todos o seu pessoal que faz a contabilidade, o módulo de contabilidade são contadores? Aí ele virou para ele e falou assim, uai, os que seu que faz lá do módulo de medicina não faz medicina, não são médicos, não? Aí, ué, mas como? Por quê? Porque a gente veio dessa É, escola, que sim. o programador tem que entender Entender a regra de da regra de negócio. negócio. Lá no antigo, né? Hoje em dia nem tanto, mais a gente não se usa Eu acho que mais até a isso. parte de software hoje ela mudou bastante, né? Os É, papéis, a metodologia ágil, ela prega outra, outro conceito. E eu acho que uma das coisas que a gente, não sei, assim, eu também vim junto com o Fabrício, trabalhamos juntos na TOTS por muitos anos, né? Vim da extinta PC também. Fiquei lá por 15 anos na TOTS. Mas assim, a mesma dificuldade que a gente tem é isso, a necessidade que a gente sempre aprendia lá atrás, né? Aprendeu lá atrás, é entender para atender. Né? Então, isso a gente sempre escutava isso, mas
queiram entender para atender. Mas hoje a gente não vê isso. A gente vê hoje o software de uma forma muito... Não sei, a parte de análise de negócio mesmo, ela vem separada Muito da fria, parte de né? desenvolvimento, né? É. A gente vem percebendo isso. Então, hoje, a gente olha hoje, os bons consultores que a gente tem hoje no mercado, sim, vieram da parte técnica, né? Conheceram a parte técnica ali a fundo e foi entendendo o negócio do cliente. E se tornaram bons especialistas. Eu acho que isso aí, né? Exato. Fabrício é uma prova disso. O próprio Anderson, que esteve com a gente no outro episódio, Podcast, né, de podcast também. Vieram uma veia técnica que foi para uma veia de negócio, né? Então a gente vê muito isso e eu acho isso bacana. Eu acho que criou bons profissionais ao longo do tempo. E a própria PC Sistemas deu uma boa contribuição, né? A gente vê muita gente que está hoje no mercado. Mas como essa consultor. essa leva tá acabando, né? E a Tá meninada diminuindo. nova que tá Diminuindo. saindo da faculdade aí, não tem essa pegada mais, Não né? tem a veia, né, Eduardo? Não. Eles não têm aquele negócio de sentir na veia, entendeu? Por quê? Porque antes a gente ia. Quantas vezes a gente foi? Você varava noites e Virar noites madrugada. dentro do cliente, entendendo o que estava acontecendo para você resolver e tudo. E era assim, naquela época era praticamente uma personalização de software. Então, assim, por quê? Aí a gente entra na história da logística no Brasil. Por que a gente entra na história da logística no Brasil? Quando a gente começou a falar disso, nós estamos falando de 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos atrás. 2002, 2003. Quando você falava de WMS, ninguém nem sabia o que era. Uhum. Ah, WMS, o que é isso, meu filho? O que isso faz? Aonde que vem? Não tinha, Pra que não que tinha serve, né? material, não tinha nada. E aí, o fato da gente estar na PC trouxe grandes consultores que entendiam desse negócio já para poder trazer bagagem para a gente. Um dos meus maiores mentores, que é meu mentor até hoje, é o Germano Falkenburg. Que eu conheci o Germano através de sou quem? fã dele também. Através da JC lá, que a gente foi fazer o Fantástico. projeto lá. Fantástico. Então, assim, esses caras eram só eles. Germano tá com mais de 90 anos. Germano não tá quase que não tá fazendo projeto nenhum mais, muito poucos projetos, né? O conhecimento E o conhecimento vai ficando com ele. Vai ficando com ele. Exatamente. Então, o que acontece? Então, e a história da logística vai falando isso. Eu lembro que quando chegou os primeiros HHP, que eram os coletores de dados, nós pegamos eu Barros, o Wagner e acho que foi o Anderson. Nós pegamos e fomos em São Paulo, na operação do Pão de Açúcar, para conhecer o que era um HHP. Custava em torno aí dos seus 15 mil dólares. Uau. Então, assim, era um negócio praticamente inviável pra gente. Tanto que a gente construiu um WMS sem ter nada de coletor, tudo papel. Uhum. Depois vai migrando. Aí depois foi barateando. migrando, aí veio para um coletor PET, aí depois foi para um coletor já texto, mais já online. Uhum. E aí isso foi evoluindo. Então, por que eu falo da Depois história? veio o coletor visual, né? Alguém tem essa virada. Exatamente. Por que eu falo dessa história? Porque aí se deturbou também um pouco o nome de WMS. Uhum. O que acontece? Os softwares foram pegando o nome WMS para eles, para poder... Era um negócio que estava começando a fervilhar no mercado. Uhum. E, na verdade, WMS não é um software. WMS são processos. Então, eu tenho processos de WMS, eu tenho todo o processo de WMS e tem que ter um software que encaixa dentro daquele WMS. Dentro daqueles processos de WMS que eu fiz. Isso é gestão de estoque. Qual que são os principais dores ali que um WMS tira? Assim? Para que ele fundamentalmente nasceu? A primeira coisa que ele nasceu foi para localização. Porque assim, o processo de conferência já sempre existiu, Isso, né? Conferência segue tudo. O que acontece? Eu fiz até uma palestra para a faculdade de Alagoas 2 semanas atrás, contando a história do atacado distribuidor, como que ele cresceu. O atacado distribuidor nasceu, não sei se vocês sabem, com caixeiro viajante. Uhum. Lá no lombinho do burro então, e tudo. Bota o estoque ali Isso. E faz a Exatamente. Então, o mascate. O mascate, exatamente. Então, o que acontece? Como aquilo foi crescendo, os depósitos foram crescendo. Então, os depósitos foram crescendo, o que acontece? O mix também foi aumentando. As empresas, as indústrias foram ficando mais eficientes também.
Então, com isso, se tornou praticamente impossível achar mercadoria dentro do depósito. Tá na cabeça de quem... Tava na cabeça de quem tá. Tá De no quem tá HMS. tá... Tava no HMS. O cara que tinha tudo. O dia que seu João passava mal da barriga, o depósito parava. Entendeu? Então isso foi. Falar de validade, então... Exatamente. E Tem aí... muita gente que ainda passa isso hoje, viu? Com certeza. Eu tava conversando com um cliente agora há pouco, tá passando por isso. Eu vou te falar que mais de 70% dos atacadores ainda passa por esse problema. A dificuldade de localização, né? De endereçamento do depósito, um processo ainda. E ainda, e pior de tudo, alguns com software de WMS instalado. Sim, não é processo. Recurso, né? Exatamente. Ele tem o software, mas não tem a ferramenta, a mão de obra. Ele não sabe mexer. Isso. Não sabe para que serve. Faz porque falaram que era para fazer assim. Verdade. Entendeu? Então aí o que acontece? Falta de orientação, né? Aonde que veio esse boom de organização? Na Segunda Guerra Mundial. Nossa, olha onde eu tô indo. Na Segunda Guerra Mundial. Como que aconteceu isso? Os aliados lá dos Estados Unidos estavam perdendo a Segunda Guerra Mundial. Eles iam perder a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o soldado estava abandonando porque não chegava alimento para o soldado, não chegava munição, não chegava nada para eles. Então, e os depósitos abarrotados. E aí teve um dos precursores lá, um soldadinho lá, que falou pro líder dele que sabia como resolver. E aí foi onde surgiu o processo de endereçamento de mercadoria. Então, ali ele falou, é simples, é simples, vamos transformar isso aqui numa cidade. Eu tenho as ruas, tenho os prédios, tenho os andares e tem o apartamento. Os apartamentos. Então aí surgiu a primeira ideia de endereçamento mais concisa. Entendeu? Aí beleza. Essa primeira parte resolveu. A segunda parte é o quê? Produto vencendo. Garantiu foi o primeiro que vence. Então assim. O primeiro que sai. Você resolveu o problema de endereçamento. Beleza, começou a melhorar tudo, mas aí esse produto começou a vencer, porque o atacado cresceu, o depósito cresceu, então ele não dava para ele comprar mais só aquilo ali que ele girava no dia, ele teve que comprar, às vezes, para comprar para 15 dias. Hoje nós temos atacado aí que compra para 60 dias. Mantém estoque para 60 dias. Os que estão mais no norte, mais afastado um pouco dos grandes centros, eles compram para 60, para 90 dias. Até para comprar também tem um diferencial em relação a preço, né? Tudo oportunidade, né? Dependendo do ramo, até maior, né? Até maior. Pegar material de construção ou pegar utilidades, até mais. Exatamente. Onde o ciclo de vencimento for. Então aí o que acontece? Isso precisou crescer demais o depósito. E aí, beleza, estou começando a entender o que é endereçamento e tudo, e aí passa a ter o problema da validade. Então, o problema da validade começou a ser muito alto, por quê? Porque o produto, quando você avaliava ele, até uns tempos atrás, hoje em dia até a indústria está mudando isso, quando você avaliava ele, a indústria te ressarcia ele. Mas se ele vencesse, ela não te ressarcia. O problema foi seu, né? O problema foi seu que não conseguiu girar. Vendeu o que vencia antes. Exatamente. Depois, né? E aí o que acontece? Aí antes um processo que era só para endereçar, ele passou a ter fazer que gestão do estoque. E aí gestão do estoque, quando você usa a palavra gestão de estoque, ela é muito pesada. Muito forte. Porque ela não é só olhar a validade, não é só olhar onde está. Você tem que fazer, aí você tem que fazer uma coisa, uma palavra que está muito na moda aqui agora, é uma torre de controle. Todo mundo está querendo, eu tenho torre de controle, eu preciso de uma torre de controle, Nada mais é um conjunto de KPIs, lá, pode montar esse KPI lá no seu tá não falando do nome do seu BI, como é que é o nome dele? Hoje é da Inovata, né? Da Inovata? Pois é, então você pode montar a torre de controle da Inovata. Conectada a vários locais, por quê? Porque a torre de controle dá visibilidade. Dá visibilidade, estoque, exatamente. Né? Então, o que acontece? A gestão de estoque, ela passou a ser muito mais pesada, porque você tem que começar a entrar. Aí você tem que começar a pensar desde a hora que você pediu a mercadoria. Sim. Entendeu? Pedir a mercadoria para receber ela daqui 15 dias. Eu vou ter espaço para armazenar essa mercadoria daqui 15 dias? Já tem que ter um processo de gestão de agenda. Já tem que começar a olhar a agenda. Agenda e não é uma agenda simples. 8 horas eu vou pôr 9 horas eu vou pôr outro, 10 horas eu vou pôr outro. Em grandes centros de distribuição, você tem espaço muito limitado. Então,
às 8 horas da manhã de segunda-feira, quantas posições pallet eu vou ter disponível dentro do meu depósito? E segmentado, né? Tem, Exato. dentro das minhas posições pallet, eu tenho uma quantidade para Exatamente. bebida, uma quantidade para alimento, uma quantidade Exatamente. Então você tem que ter. A gestão passou a ser não só de validade de endereço, você tem que gerir a agenda com disponibilidade de endereço, com a capacidade do pessoal. Se eu vou receber uma carga batida, eu vou demorar um determinado tempo para me programar. Sim. Se eu vou receber uma carga paletizada, é um outro tempo. Se eu vou fazer uma conferência de temperatura, não dá para me fazer uma conferência de temperatura num pallet fechado. Eu vou ter que bater o pallet para ver como é que está o meio dele. Para saber se está na mesma temperatura. Então, isso tudo passou a ter que ser gerido dentro de um processo de WMS, e os softwares tiveram que se adaptar para fazer isso tudo. Então a gente pode falar que o WMS ele nasceu para a gente ter uma assertividade de estoque primeiro, né? Porque você tem os controles de endereço, aí o seu comprador sabe o momento certo de comprar, de repor, enfim, fazer a gestão de estoque. Depois ele avançou mais para tirar a dor de controle de validade. Isso. E continua avançando para fazer a gestão das atividades dos processos dentro do depósito. Então, você vai falar, ó, você separador ali, você vai pegar desse endereço, daquele e montar o seu pedido. Exatamente. E aí, antes de chegar nesse ponto do separador, tem todos os outros processos que tem que preparar. Qual que é o sentido de um atacado distribuidor? Armazenar e vender. Armazenar e vender. Diminuir o custo. Exatamente. Não, quanto menor o custo você tiver, maior a sua rentabilidade. Eu vejo um pouco mais amplo, assim. Imagina 400 indústrias vendendo para 5 mil pontos de venda. Então, cada indústria você tem um elo de ligação ali de que deveria ser uma entrega. Então, a indústria não tem essa logística de fazer essa malha, 400 entregando para 5 mil num cenário. Quando você coloca um distribuidor no meio, as indústrias entregam para um e um entrega para os 5 mil. Isso. Então, o custo logístico ele diminui bastante. Né? Mas o custo logístico da indústria. Da cadeia toda. Da cadeia, né? Tanto para a indústria quanto para o varejo também, porque o varejo também, em vez de negociar com 400 indústrias, vai negociar com um fornecedor. Aí, se eu quero cotar com um distribuidor, eu vou cotar com 3 distribuidores. É muito mais fácil. Né? Vai ter um portfólio muito maior. E aí, se for olhar, indústria que faz muito bem hoje é distribuição. Tem duas no Brasil, mas uma tem excelência. Né? Ambev. Ambev também. Ambev e Coca-Cola. Ambev e Coca-Cola, exatamente. Ambev Acho não tem... mais Ambev. A Coca-Cola ainda dá uma patinada. A Coca-Cola teve que pôr a Heineken para ver se combatia, né? Mas ela não ela consegue tá entrando com a Heineken para ver se combatia. Aí onde aperta a distribuição, onde a Ambev ganha. A Ambev ganha na distribuição. A distribuição da Ambev é um negócio assim, fantástico. sincronizado. Ela é sincronizado. Ela é fantástica, só que o ponto de venda, ele espera o vendedor da Coca e espera o vendedor da Ambev, porque ele não quer ficar sem Coca, ele não quer ficar sem os portfólios da Ambev, que é muito forte no mercado. O vendedor do atacado distribuidor é diferente, né? Ele tem que ir lá e brigar pelo espaço dele, porque ninguém está esperando ele. Então é muito mais difícil. O vendedor do atacado distribuidor tem que ser muito mais eficiente, né? Do que o vendedor. Mas a gente vê isso no campo. Eu posso te falar porque hoje lá na ponta, no varejo, eu tenho alguns clientes de varejo, eu vou acompanhando. A gente sabe que tem um vendedor que a gente conhece, um atacado que a gente conhece que é fortíssimo na parte logística. É a JC. A JC ela é fortíssima na parte de entrega. Sabe que os preços talvez não sejam os melhores, mas a parte de logística dele, o serviço que ele presta, é um serviço que ele atende o varejista e ele pode fazer o compromisso. E se hoje acabar, amanhã está na porta batendo e fazendo a entrega. Então, ou seja, ele pode confiar. E já tem outros que a gente conhece também, que tem o preço melhor, mas a logística já não é tão assertiva. Então, de 100 produtos que eu compro, entrega 80. Entrega 30. Então, a gente sabe assim, você tem que ficar ligando, insistindo. Cara, vem cá e tal. E você está querendo comprar volume. Então, assim, a gente vê isso na prática. Né? E aí é onde você vê onde as empresas acertam e onde as empresas erram na parte de atacar, a parte de distribuição. Então a logística ela é cada vez mais estratégica. Ela é mandatória. Ela é mandatória. Porque o que é melhor? A gente acompanha isso na ponta com a ruptura. Você tem lá os seus notáveis.
que é melhor? Você ganhar menos ou você não ganhar nada? Ganha menos. Menos. Então eu aceito comprar um pouquinho Ou mais você caro. aceita comprar um pouquinho mais caro, mas você consegue. Tá na minha gôndola, Tá na né? minha gôndola. Eu não passo aquela visão ruim pro meu cliente que eu tô. Cara, tá quebrando. Pior ainda Né? às vezes, pior ainda é isso aí. Cara, tá É eu quebrando. perder o cliente, né? Perder Nem o às vezes eu deixar de ganhar, às vezes eu perder pro outro. Entendeu? E Então, talvez assim, você abriu a janela pro cara ir embora, e o cara vai sentir o serviço do outro e fala assim, nossa, que é bom. Mas você tocou aí? num assunto muito interessante, cara, que, assim, como a gente atende bastante varejo, e aí quando a gente entra numa consultoria para um varejo um pouquinho maior, o comprador, às vezes não, muitas das vezes tem uma arrogância, fala, não, eu não gosto de comprar do atacado distribuidor, eu quero ser atendido direto pela indústria. Beleza. Você pode ser atendido direto pela indústria. Você tem que fazer esse relacionamento mesmo. Só que o dia que a indústria não te atender, por que você não vai no disponível e garante que você não tem ruptura na sua gôndola, né? Então a gente percebe muito, das vezes por arrogância do compras, ele prefere ter a gôndola com ruptura. E é um erro de estratégia, né? A gente vê muito assim, até eu converso muito com o Eduardo sobre isso, a gente vem fazendo um trabalho junto com principalmente o setor de compras, né? Com alguma entrega de muitos materiais, principalmente em cima de dashboards, para poder ajudar o comprador a comprar melhor. E a gente fala assim, cara, isso que a gente está entregando, realmente faz sentido? Assim, olha, aí o Eduardo fala, cara, se ele fizer só isso aqui, ele está fazendo 80% do que ele tem que fazer no setor dele. E você, quando o Eduardo fala da arrogância do comprador às vezes, é porque são compradores que já vêm lá de trás. Lá de trás. Esse comprador, ele vem com uma cultura que ele vem carregando de vários outros locais e ele não entende que o mercado, ele dá aquela, né? E hoje a gente está vivendo um momento muito cheio de tecnologia, tá aí, ó. Tá aí, ó. Cara, hoje ele tem mais ferramentas. Center de ferramenta. Se o cara falar assim, eu vou escolher uma ferramenta hoje para me dar um apoio e me dar uma visão, uma direção. Aí você sabe que fornecedor que você tem que comprar. Qual que é o seu principal fornecedor que você tem que cuidar dele. Quem que é lá dentro dos produtos que a gente deve falar assim, ó, quem são os notáveis aqui dentro, quem são meus 300 produtos que representam 50% da minha venda, que eu tenho que olhar esse cara e eu tenho que tratar esse fornecedor na mão. Eles não estão nem aí, eles vão por onde? Eles querem comprar. Exato. E quer relacionar com a indústria. Quer tocar E é o preço. E às vezes, esses dias conversando com o Eduardo, eu falei, cara, mas nem sei. Eu falei, cara, mas mais promoção. Cara, nem sempre é promoção. Eu posso ganhar muito mais com preço maior. Vou te provar. E a gente vem com o quê? Artificial. Olhando ali dentro, ou preditivo. Você vai olhando ali dentro. Cara, meu melhor. Onde eu lucrei mais não foi na minha promoção, foi nesse preço aqui. Então, até isso hoje está aí dentro. Muita tecnologia. Tem produto que não adianta ofertar. Muita coisa para ofertar. E você vê, olha assim, o distribuidor ele não olha, não cuida do fornecedor dele. Quer ter o contato com a indústria. O cara que atende ele realmente é o atacadista distribuidor. E é o que tem logística. E você vê hoje o fornecedor que tem a logística, ele também, a grande maioria deles, eles não vêm com aquele negócio assim, eu sei que eu sou melhor na parte logística, vou entregar com um dia, e eu vou fazer isso aqui. Não, eles vão lá sempre para atender, mas eles vão sempre na mesma tocada. Isso que eu acho que é muito bacana. Esse você vê ele crescendo sempre. Né? Exatamente. Sempre está crescendo. E aí o que acontece? Por que a logística passou a ser mandatória nas coisas? Vamos falar do arroz. O arroz, todo mundo que vai comprar arroz da indústria, ele já tem um preço tabelado. Quando compra por volume um pouquinho maior, vai um pouquinho mais, ganha um pouquinho mais de desconto, né? E tal, mas alguma coisinha. E aí vem o seu concorrente e fala assim, opa, o preço do arroz é R$12 o pacote. Eu vou te vender a 9. Mas o fulano está vendendo a 9. Por que ele consegue vender a 9 se vocês dois compram o mesmo preço? Do mesmo preço. Da indústria. Porque a logística dele é mais eficiente. Ele consegue repassar. Você pode ver que porque custo logístico, quando a gente vai entrar na parte de custo logístico, ele é um dos poucos custos que é um custo direto, ofensor do seu lucro. Sim. Então, se você baixar o seu custo logístico em 2%, seu atacado passa a ter 2% mais de lucro ou
você pode ter a possibilidade de dar 1 ou 2% a mais de desconto para ganhar no volume, que o atacado ganha no volume, em vez de ganhar só no spread. Esse é um estudo interessantíssimo. Você me fez lembrar aqui um cliente que a gente atendeu ano passado. Ele é um grande atacado distribuidor que não fazia conta do frete. Ou fazia de forma linear para várias cidades. Então, 90% faz assim, né? Então, cara, mas a diferença é tão grande. Quando a gente foi fazer a conta do frete na ponta do lápis, colocando todos os custos, imposto, né, mão de obra, tudo, manutenção, pneu, tudo, como se fosse uma transportadora, porque é o seguinte, muita distribuidor que faz logística externa, com frota própria ou terceiro, ele acha que a operação de transporte é a mesma. Não, mas para a gente fazer o custo do KM efetivo, a gente tem que ver se a transportadora dele é competitiva no mercado, porque se eu fosse atuar para fora, eu ia conseguir, o meu custo ia estar com preço de mercado ou não. Então, fazendo essa conta, a gente percebeu lá que, por exemplo, uma cidade de 400 quilômetros de Goiânia estava com frete menor do que o próprio frete de Goiânia. E aí, o que acontece? Quando a gente corrige isso, isso em torno de 1,5% a 2% de frete que a gente conseguiu repassar para o livro do vendedor. É isso aí. Então, diminui o custo aqui, agregou aqui onde precisava, e a venda sobe 30% ali, porque ganhou muita competitividade onde estava sendo... onde ele estava, né? Ele estava no pescoço. Um outro assunto que o Caio tocou que é muito, muito interessante também é a constância. Constância, cara, ela é fantástica. O que acontece? Custo, a maioria dos pequenos varejos, tudo é aluguel que eles pagam. Sim. A maioria paga aluguel. E espaço cada vez está mais caro. Então o que o cara está fazendo? Eu quero ter uma loja mais bonita. Eu quero ter uma loja com mais coisa exposta. Maior. O que acontece? Ele foi acabando com aquele depósitozinho que ele tinha. Então o depósito dele é o depósito da gôndola. Ele tem a gôndola do dia, a gôndola do massa ali para 2 dias. Então, se ele não comprar de um atacado que tem a constância de entregar para ele todos os dias, ele não pode fazer isso. O produto vai direto para a gôndola. O produto, ele não tem estoque, não tem a salinha do estoque. Uma sala desse tamanho aqui é o tamanho do estoque que ele tem do excesso. Isso tem um impacto na operação, né, Fabrício? Pensa assim, vamos ver esses dois cenários. O primeiro eu entregava em múltiplos de caixas para você que conseguia estocar, que tinha um armazém maior. Agora eu estou precisando te entregar com uma frequência maior, só que unidades fracionadas. Dentro do galpão muda muita coisa. Você sabe o que é interessante? Você vê mudar esse perfil. Antigamente, quando você acompanhava os vendedores, o vendedor ia e te vendia. Eu gosto de falar da papinha de criança. O vendedor ia e te vendia a caixa. Você tinha que comprar a caixa fechada da papinha. Quase então 30 papinhas. Você comprava a papinha de banana que saía, mas a papinha de brócolis não saía, mas você tinha que comprar, porque o cara tinha que performar o mix dele. Então agora o que acontece hoje? O cara vai lá e não te vende a caixa fechada. Ele te vende 3 papinhas dessa, 4 papinhas dessa, 5 papinhas dessa. Isso fez um boom dentro do depósito. E isso aí... Explode a venda. Explodiu a venda, mas explodiu a movimentação dentro do depósito. Acho que a gente vai chegar lá pela pauta. Então, assim, aí que teve que rever mais processos ainda para encaixar mais coisas dentro do depósito para que a gestão fizesse isso. Porque antes o que acontecia? Eu punha um pallet lá no chão, ia lá, pegava a mercadoria, acabou o pallet, mandava conferir, o cara pegava 10 caixas de papinha de banana. 10 caixas de papinha de banana. Agora não, agora o cara tem que pegar assim, 3 unidades de uma caixinha de papinha de banana, põe dentro da caixinha. Pega mais 4 de mandioquinha, põe lá em cima. Um processo a mais, né? Aí você vê o Flow Hack funcionando aí, né? Exatamente. Implantando o processo de Flow Hack. Aí o processo de Flow Hack para ativar. O processo de Flow Hack, ele te dá um ganho de 142% em comparação com outro processo. A produtividade dele é muito maior. É 142 vezes a mais do que um processo de carrinho. O processo de carrinho é aquele
cara que sai com o Separação carrinho no com supermercadinho lá, carrinho, como se separado. fosse um supermercado dentro do Separado. depósito. É. Então, assim, mas não são todas as operações que conseguem absorver um Florec. Mas vamos lá, então. Hum. Onde que o WMS entra no processo de recebimento de mercadoria dentro do depósito? Ele entra com a agenda. Primeira Com coisa, agendamento é o de recebimento, O ele não agendamento começa faz parte é, do do processo de WMS. recebimento. Isso, ele não começa na hora que a mercadoria chega. A Aham. maioria dos WMS hoje tratam como se fosse Depois que o caminhão Agenda entrou no de pátio, depois que do vai... caminhão depois que a nota entrou no RP. Aham. Ele passa a tratar ali, só que isso é um erro. Entendeu? O processo começa no agendamento, Pra você dar tempo de... para você saber a sua Mão de posição de obra. estoque naquele momento, para você conseguir dimensionar a sua operação, a sua força de trabalho Aham. para as horas que vai ter que receber aquilo, saber o que tem, preparar o depósito para receber aquela mercadoria. Confrontar E o XML com a nota Isso também, aí, né? a hora Mas que ele essa chega... etapa está acontecendo isso antes hoje. Hoje é o seguinte, à medida que o fornecedor ele emite a nota, Isso. emitiu a nota, o RP já tem o controle dessa nota, Ele nem já faz a apontou o aplicação. recebimento. Então ele já dá a entrada, confronta com o pedido e gera uma pré-entrada. E Então- fica aguardando. Então esse aí seria um pré-requisito para poder entrar Pra com agendamento. Depois vem o agendamento. Depois vem o agendamento. O agendamento isso. ele entra assim, ó. Primeiro eu vou lá, Faz o pedido. faço o pedido. Então estou com o pedido no sistema, certo? Ele vai lá dentro, o fornecedor fatura a nota. Faturou a nota, gerou o XML, essa nota, o RP já tem o conhecimento dessa nota, Isso. Confronta os confronta dois. com o pedido, se deu tudo certo, Prazo de Aí ele pagamento, entra pra agendar. tudo, Aí, né? isso. Quantidade, valor. isso, ele bate tudo. Aí foi para pré-entrada. Deu divergência, painel do comercial. O comercial vai tratar. O comercial tratou, ali dentro vem um agendamento na sequência, aí entra o processo de WMS de agendamento. Perfeito. Aí você vai saber quantas notas você tem para receber naquele dia, que horário que ficou Volume. combinado Eu de já entrar. consigo fechar a minha E você- agenda do depósito Isso, você consegue. para frente. Para frente. Exatamente. Então, exemplo, aí eu vejo que é onde entra o WMS, deve ser na parte onde você fala, ó, só tenho capacidade para recebimento de Isso. X notas por dia. E X horas. Então, assim, a gente sabe que vai ter um delay ali dentro se passar daquela quantidade de notas. Uhum. Então, acho que é aí que entra o WMS, né? Exatamente. E aí, porque fica muito confuso, às vezes, aonde o WMS entra, aonde é o RP. Sim. Por exemplo, o WMS não tem conhecimento de fiscal, ele não tem conhecimento da negociação do comprador. Então, essa validação do XML que o Caio falou, ela acontece no RP. Aham. Isso mesmo. E aí, a hora que o RP terminou de fazer todas as validações, tem a liberação para a logística começar a pensar o agendamento. E aí, contando histórias, né? Um grande cliente nosso aqui, já foi citado o nome dele algumas vezes aqui, ele usa um Blocks hoje para fazer o agendamento com o fornecedor acessando a plataforma e ele agendando. Top. Ah, legal. Porque Então, antes o que acontecia? Ele tinha 4 pessoas exclusivamente para ficar ligando pro fornecedor. para ficar agendando. Ô fornecedor, eu tenho espaço aqui para tal dia, tal hora. Que fica bom para você? Não, fica bom tal dia, tal hora. Então ficava nesse exercício. Aham. Então, hoje o fornecedor acessa a plataforma, Vê lá a vê disponibilidade. a disponibilidade, não consegue ver quem está junto com ele, Aham. para não dar aquele negócio, você vai receber o fulano, não vai me receber, aquele ciúminho, então ele só vê lá a capacidade, agenda o horário dele. Uma vez que agendou, isso desce para a logística de 4 pessoas, passou a ter uma, que simplesmente vai lá e não, está confirmado o seu horário. Não está Uhum. confirmado, tudo via sistema. E aí vai as Então, comunicações, tudo via. Então chega a nota no horário, já ganha tempo, o Isso. caminhão já entra E já aí vai. isso resolveu um outro problema. Esse cliente mesmo, você sabe quem é ele, ele comprou um posto do lado só para os caminhões que chegava ficar parado lá para não impedir a avenida onde que estava lá, que ele estava recebendo multa por causa disso. Excesso de caminhão. Excesso de fora. caminhão na porta. O posto Tá vazio tá agora. abandonado. Abandonou o posto agora. Não tem mais caminhão, porque não adianta chegar fora. E ele segue a risca, gente. Isso Bacana. é disciplina. Bacana. Ele segue a risca. O cara que chega fora do horário, ele tem que esperar. Não tem isso. Eles agora estão pondo multa. Tecnologia. Multa. Se o cara não chegar no horário, eu te recebo. Mas se eu vou te cobrar, por exemplo, a descarga R$2 A tonelada, o pallet. eu vou passar a te cobrar 15. Aham.
Entendeu? Então começou a organizar. Então a agenda vem mudando muito essa história. Mas just in time, né? Você vai no Exatamente. horário combinado, nem antes nem depois. Exatamente. Isso é bacana. Aí você vê como que o WMS ajuda hoje o atacadista distribuidor. E isso ajuda também as transportadoras, né? Sim. Porque antigamente o transportador tinha que bater às 5 horas da manhã. Quem chegar primeiro é o primeiro que decide. Se eu chegar às 6, 6 e meia, já não tem vaga mais para hoje nem para amanhã. Tem que esperar mais mesmo. 2 dias. Isso E vai o custo acaba voltando, né? Para todo mundo. E aí isso vai abaixando o custo logístico. Abaixo, sem dúvida, sem dúvida. E aí a segunda parte do recebimento é contar a mercadoria e não só contar. O que adianta? Por exemplo, quem trabalha com iogurte, com perecível de data crítica que a gente chama. Um iogurte, gente, ele tem a validade de 45 dias. Certo. Se eu receber ele com 50% de shelf life, ou seja, metade da vida dele, metade da vida. eu não consigo vender ele nesse prazo. Entendeu? Então o que acontece? Se fosse no varejista, talvez até dava, mas no atacadista não, ainda tem que revender para vender de novo. Tem que revender, transportar, o cara expor para poder vender. Então assim, não dá um prazo. Então aí começou a ter essa cobrança também de shelf life. Sim. Por exemplo, Carrefour, qualquer um que vende pro Carrefour já sabe qual é a regra do Carrefour. É 80% de shelf life, 80, mínimo. Subiu 80. Subiu, era 60 e subiu para 80 agora. Por quê? Porque o volume de consumo deles caiu. Então tem que sair da indústria direto para... Exatamente. Para quem precisa. Praticamente direto. Sair da porta da máquina para a gôndola do cara. Então, assim, isso é outra coisa que passou a ser... É uma das funções que o processo de WMS o software tem que atender. Perfeito. É olhar o shelf. Que antigamente está na cabeça do conferente. Opa, exatamente. Acho que vai vencer. Eu tava na sensação do conferente ali, né? Então, e aí o básico é quantidade. Quantidade e aí... E outra coisa que aí já a tecnologia trouxe muito com os coletores é a validação se o produto realmente é o produto certo. Sim. Então, qual que é o grande diferencial de uma conferência cega? É eu realmente saber que o que eu pedi, eu estou recebendo na validade correta, na quantidade correta e o produto correto. No pallet correto que vai ser... Por quê? Indústria, ela para baixar o custo dela com embalagem, com tudo, ela faz uma embalagem padrão para todo mundo. Sim, só muda... O que ela muda é só a marca de fogo lá do código de barra. Então, 3 horas da tarde, atrasou meu recebimento, 3 horas da tarde, tô com o pessoal tudinho doido para ir embora. Já conferi. Meu amigo, não interessa se é a sandália amarela ou sandália verde, sandália é sandália. Vai entrar a sandália. Entendeu? Não interessa. Vai entrar a sandália. Então, o processo de conferência com os coletores de dados é mais assertivo. É muito mais assertivo. E aonde que normalmente, quando você não pega lá na entrada, você vai pegar esse problema? Na saída ou no abastecimento. No inventário. No abastecimento. No inventário. Aí você começa a ter aquelas grandes distorção de inventário, e o cara fica desesperado. Aí você já pagou o fornecedor, né? Você já pagou o boleto do fornecedor. Não, eu tô sendo roubado, tá subindo mercadoria, tá subindo o quê? E na verdade não é. Na verdade é porque lá na entrada você não fez o básico. Porque hoje é básico. Você ter coletor mais da metade dos atacados distribuidores ainda hoje recebe na folhinha. Na folhinha. Ele tem 2 pessoas, você sabe qual? Ele tem o cantador e o conferente. O cantador é aquele cara que fica com a planchetinha com a cópia da nota e fala assim: sabão de quadro tal verde de bolinha amarela, 10 unidades, confere? O outro vai lá e olha, confere. Mas no meio dos 10 ali tinha um da bolinha preta. Visual, né? Exatamente. Então, assim, isso é básico. Ter coletor de dados numa operação. Fábio, esse coletor de dados é caro. Põe um leitor Bluetooth ligado no celular. Hoje o celular faz, entendeu? Então você consegue fazer isso. E isso já é uma coisa que tem que estar aculturado. Entendeu? Então, assim, porque se você recebe errado, você vai sair errado. Ou você vai perder uma venda porque saiu errado. Aí eu conferi, a próxima etapa é endereçamento. Saber aonde o melhor local para colocar aquela mercadoria. E o próprio conferente já pode fazer esse endereçamento ali na própria doca? Hoje o que acontece? A maioria dos softwares WMS
você pode fazer uma conferência pallet a pallet. Conferir. O que é conferência pallet a pallet? Antigamente, como que a gente fazia? Descia o caminhão inteirinho na doca, tinha que ter uma doca monstruosa. 30 pallets. Descia os pallets, só deixava mexer naqueles pallets ali, depois que eu terminasse de conferir tudo. Então, o tempo que eu ficava com aquela doca presa. Aí surgiu o pallet a pallet. Como eu sei, o sistema já sabe aonde ele vai endereçar aquele pallet, que é a hora que eu terminei de conferir ele, eu posso terminar de conferir ele e já chamar o próximo processo, que é o endereçamento. O sistema já escolheu o local, já convoca a pessoa lá através do celular dela, ela vem aqui, pega aquele produto e guarda onde que tem. Com isso, o que aconteceu? A hora que eu chego no último pallet da minha conferência, o que aconteceu com a minha doca? Tá limpa. 25% a mais de produtividade na doca. Maravilha. E redução de ociosidade, né? Maravilha. Ah, mas deu problema, Fabrício, eu preciso reconferir. O sistema não sabe onde ele pôs? Sabe, ele manda reconferir lá. E aí a empilhadeira não fica parada, transpaleteiro só pode usar no remoto. Então, sai fora do fluxo, né? E o processo de endereçar é muito interessante, porque assim, a gente tem que ter técnica para endereçar também. Não é só, deixa o sistema, deixa o depósito inteiro aberto e onde tiver vaga o sistema manda. Não é assim. Tem uma inteligência por trás, tem que ter uma inteligência. Se eu, por exemplo, trabalho com pick and fixo, é outra coisa que mudou, nem tudo tem que ser pick and fixo mais. A gente sempre falava de pick and fixo. Agora tem um negócio de picking dinâmico. É muito interessante. O que acontece? Eu tenho que tentar colocar aquela mercadoria mais próxima do meu picking. Por quê? Porque na hora que eu for fazer uma movimentação, o picking, ela é menos tempo. Picking é onde você vai fazer a separação. É onde vai fazer a separação. Então, o que acontece? Então, isso tem. Mas, por exemplo, como é que eu ponho um pallet de pilha no sexto andar? A empilhadeira não sobe. Qual empilhadeira consegue fazer isso? Muito só pesado. as empilhadeiras da NASA. E olha lá se elas conseguem, viu? Por causa do peso, né? Por causa do peso. Então você tem que pôr esse produto aqui, ele tem uma restrição, vai só até o terceiro. E não é só restrição de peso, não. Chocolate, aerosol. Não é só restrição de peso, não. E se um pallet daquele tomba em cima da operação e deita em cima de alguém? Já era, né? Entendeu? A própria estrutura não suporta, né? Exatamente. Então isso tudo faz parte do processo de endereçamento. A lógica do processo onde o sistema tem que atender. Por isso que eu volto a falar. WMS não é sistema. Quem usa o nome, o mercado usou os sistemas de WMS chamar de WMS. Mas eles são sistemas de gestão de estoque. Hoje ele consegue até olhar para a cubagem do pallet recebido. Exatamente. Né? Vou colocar no endereço alto, sendo que o pallet é baixo, eu posso ocupar uma vaga dividida. Né? Gente, é muito interessante. Tem um cliente lá em Anápolis que a gente atende, o maior lá de Anápolis, e nós fizemos isso para poder o sistema começar a calcular se aquele pallet tinha que ir para um inteiro, para um meio ou para um terço. Nós conseguimos economizar 29% do depósito dele, de espaço dentro do depósito dele. E coisa boba. Esse pallet aqui, desse tamanho que ele tá, ele pode entrar aonde das regras que ele tem. E para fazer isso antes tinha que ser manual o processo. Antes a maioria dos WMS hoje ainda trabalham desse jeito. Se eu tenho um produto que ele é armazenado em tipo inteiro, ele só vai entrar inteiro. Não faz análise de cubagem para entrar. O dia que ele vier mais baixo, vai no inteiro do mesmo jeito. Entendeu? E tinha que ser no visual do cara ir lá e fazer o cara crachar lá e ficar mudando os pallets de lugar. E assim, e aí outra coisa E é retrabalho, né? Eu lembro você falando isso aí, realmente eu tinha essa atividade quando estava no depósito. A maioria tem essa atividade ainda. Terminei de receber tudo hoje. No final do dia tinha um rapaz de prancheta que percorria as ruas e ficava agrupando os pallets baixinhos para poder otimizar espaço para o dia seguinte, porque senão no dia seguinte você não recebe. Exatamente. Mas por que surgiu isso? A cadeia vai crescendo. Eu não tô agendando agora. Na hora que eu vou agendar, eu não tenho que saber se aquelas agendas que eu tô fazendo, eu vou ter espaço naquele horário para poder fazer isso. Então, se eu tivesse que esperar receber tudo no fim do dia e o controller fazer o agrupamento dos pallets e tudo, que hora que eu ia saber como que o tanto de espaço que eu ia ter no outro dia para conseguir agendar? Hoje o sistema já consegue olhar isso. Ele já olha isso para trazer maior produtividade dentro disso.
O meninado hoje é feliz, não sabe, né? Exatamente. Sofria demais. Muito Exatamente. sofrimento no passado. Rapaz, eu lembro que nós chegamos num cliente de cosmético lá, lá em Fortaleza. E aí ele tinha lá o seu João, eu brinco de falar de seu João, porque era o seu João mesmo. E o seu João tinha o depósito inteiro na cabeça, gente. Seu João, qual que é o pallet do Monange que tem que descer aqui? Ah, olha lá, vai naquela rua ali, vira à esquerda, vira à direita. O quarto pallet, vai lá e pega. Nossa. Entendeu? É WMS na cabeça. Hoje nós estamos falando que o sistema está olhando até se vai caber naquele endereço ou não. E o processo de abastecimento? Porque eu vejo, Fabrício, que muitas operações não olham com atenção o processo de abastecimento, que para mim é um dos mais importantes para você garantir uma eficiência boa, né, na expedição. Para a gente começar a falar do processo de abastecimento... Você está falando de abastecimento de pique. Abastecimento de pique. Isso. Para a gente começar a falar disso, a gente tem que falar de um outro paradigma que o pessoal também não olha. Que é a capacidade do pique. Capacidade do pique. O tamanho daquele pique. A estratégia do abastecimento nasce nos parâmetros. Exatamente. Por quê? Porque eu tenho que olhar o seguinte. Eu tenho curva A. E aí eu vou dar os números aqui, que é os números mágicos. Da onde que saiu dos quase 20 anos de logística. Experiência. Das estudos com Fundação do Cabral e tudo. Saindo daqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Exatamente. Tá vendo os cabelos brancos aqui? Tá saindo daqui. Normalmente você prepara picking como? Picking de curva A, produtos de curva A, lembrando, produto de curva A representa 80% da minha... os 20 produtos que representam 80% da minha venda, da minha saída. Paretão mesmo. Exatamente. Então, esses caras, normalmente, a gente deixa ele para 3 dias. Perfeito. Ou seja, 3 dias de a cada 3 dias eu vou conseguir abastecer? Não. Você vai entender que não é 3 dias. Aí você vai falar assim, ó, eu vou pôr 3 dias. Curva B, 5 dias. Curva C, até as últimas melhorias que a gente soltou, você deixava para 10 dias. Agora, curva C não tem nem que ter pique. Curva C é anomalia. Vocês vão entender por que curva C é anomalia ali na frente. E é a maioria dos produtos, né? Exatamente. Então, o que acontece? Quando eu coloco um picking de 3 dias, eu vou ter que eu não posso deixar ele zerar, que é o que acontece muito, deixar zerar para poder abastecer. A hora que o separador chega lá, nossa, não tem o produto. Então, tinha que pegar esse produto. O que o separador faz? Cruza o braço. Gente, pode ir na operação e cruza o braço. Ele cruza o braço e encosta na longarina assim, ó. Agora vai ser minha hora de dar uma descansada. Põe o pezinho na prateleira assim e fica lá. Ô fulano, o que você tá fazendo? Tô esperando chegar o produto aqui. Mas você avisou pra alguém? Não avisei, não. Então como que vai chegar o produto aí? É engraçado. Eu não sei, meu negócio é separar. Eu tô aqui esperando pra separar. A hora que chegar, eu separo. Isso é tão verdade que eu tô lembrando de uma operação que o cara, em vez de cruzar o braço, deitava no pallet e tirava um cochilo. É isso mesmo. Pai, você tá numa folga. É isso mesmo. Tá faltando mapa pra você. Então aí, vem as evoluções. Então quando a gente vê 3 dias, eu tenho que ter um mínimo que eu tenho que ter para me saber a hora de abastecer aquele produto. Como que eu sei qual a hora de abastecer aquele produto? Aí começa a entrar umas coisas mais tecnológicas. Você tem que saber o horário de pico da movimentação daquele produto. Então você tem hoje dentro do sistema, você tem vários gráficos de falar qual o horário que mais saiu aquele produto. Com o horário que mais saiu aquele produto, você calcula o percentual, o tempo que você vai gastar para tirar de lá e tirar do pulmão e trazer para o pique, para você saber qual o percentual de reposição. Não, quando esse pique chegar aqui em 25%, ou chegar em 50%, dá tempo de abastecer ele normalmente. Certo? É um lead time interno ali que... E aí mas por quê? Aí com esse lead time, o que acontece? Eu tinha que ter uns piques maior. Por quê? Porque meu processo de abastecimento ocorria uma vez no dia. Eu ia lá, falando do Intor, 17,23, tal. Abastece quem tá com 50% para mim. O famoso preventivo, né? Preventivo. Aí saía aquele monte de coisa para abastecer. E isso, então, tinha que acontecer. Acontecia uma vez no dia, então
eu tinha que ter um pique maior para aguentar, Se não além suportar, dos você tem 3 que ficar dias, abastecendo. além dos 3 dias, mais um dia para poder conseguir fazer isso. Para ser o seu ponto de reposição. Para ser o ponto de reposição. Não estou nem falando do corretivo, que é anomalia também. Nós vamos falar do corretivo. Aham. Então, o que acontece? Aí, com os sistemas novos, o que foi inventado? Ou se não, por que tem que ter uma pessoa que vai fazer isso? Eu vou falar, eu tenho aqui 3 dias de abastecimento e quando chegar em um dia, eu quero que o sistema já sozinho gere uma tarefa, já convoca o operador de empilhadeira para ir buscar conforme o FEFO, o FIFO, o LINFO, que está programado dentro do sistema, e já trazer isso de forma que vira uma fábrica, uma produção. Não para em momento nenhum. Você não vê o separador parado. Uhum. Entendeu? Então, é outra Então, é um evolução processo de que teve. abastecimento contínuo. É, processo de abastecimento contínuo. É uma linha de produção. Uhum. Na verdade, a separação ela é uma linha de produção. À medida que vai separando, Os ali já insumos, vai... os insumos têm que estar ali para que a linha de produção não pare, para a máquina não parar. Então vamos pensar aqui uma operação que tradicionalmente ali quem entrega 24 horas tem um turno noturno, né? Isso. Então, geralmente a parte de expedição fica forte à noite, porque de dia o time de vendas está vendendo, à noite tem o corte de pedido e a partir daquele momento a gente começa a separar. Eu posso, você está falando o seguinte, eu posso, durante a separação, eu já ia abastecendo preventivo, porque o pique não acabou. Isso, você está vendo que está próximo de acabar, mas ainda não acabou, então não é corretivo, é um preventivo. E eu terminei esse turno, e ainda vai ficar muitas atividades para fazer durante o dia para terminar aquele preventivo que já está gerado. Exatamente. Não precisa esperar alguém chegar no turno do dia seguinte e gerar manualmente. E o que aconteceu com isso? Aquele pique em que aí eu tinha, era para ser 3, eu aumentei ele para 4 para tirar a minha ineficiência, ele caiu para 2. Porque você tem uma velocidade maior. A velocidade. Então o que acontece? Você ganhou espaço dentro do depósito. Então aí, outro erro que o pessoal cometia. Vamos pôr 50% de abastecimento para tudo. É muito... Não precisa de 50% de abastecimento para tudo. Tem que tratar diferente. Você tem que olhar o fluxo, a curva dele, o fluxo dele para ver o tamanho da reposição. Entendeu? Então isso tudo vai trazendo mais tecnologia para o abastecimento. E aí você elimina a anomalia e pior anomalia para quem trabalha com o estoque, que é o abastecimento corretivo. É o que trava uma operação. Né? Exatamente. É porque você fala, o separador fica de braço cruzado, mas não é só ele, né? Exato. É o separador, é o cara que... É o conferente. O caminhão tá na doca travando, esperando aquele produto. Exatamente. O fatorista tá esperando para poder faturar a nota. Então, você para o processo inteiro. Então você começa a rodar algumas coisas que vai começar a trazer mais produtividade. Outra coisa, antes de falar de saída, inventário. Não existe estoque acurado sem inventário. E não existe operação 100% ok. Você tem que achar qual que é o... É uma balança, né? Isso. Nunca você vai ter. 100% o custo é muito alto. Eu costumo explicar. Existe uma métrica hoje para quem tem WMS, trabalha com X% de acuracidade, quem não trabalha com WMS. Quem não trabalha, Caio, a média está em 95% de acuracidade. 3 sigma. Ou seja, o que eu investi, eu costumo falar isso muito pro atacado, pro dono do atacado. Eu pus lá 1 milhão. Toda operação vai ter perda. Até mesmo se você pôr na bolsa de valores, você vai ter perda. Movimentação. Eu investi 1 milhão. Quanto eu aceito perder desse 1 milhão? Entendeu? Quem não tem WMS, em tese ele aceita perder 5%. Quem tem WMS é 99,6%. Ou seja, ele aceita perder 0,4%. Olha a diferença. É um número excelente. Esse é um número de excelência. Se paga. Vixe, Não, e como? Agora o 5% já põe em risco. Só que ele é o que você falou lá no começo, né? Não é o software Exato. que você comprou que vai garantir. São os processos, então você tem que ter alguém lá inventariando. O software, ele simplesmente vem para poder auxiliar nos processos que foram definidos. Entendeu? Tanto que a gente tava falando lá, a gente conversando assim,
Nossa, gente, eu lembro tanto que a gente era doido. A gente não entendia de processo. O cliente não entendia de processo. A gente ia para umas viradas de WMS, onde a gente inventava os trem e ia na cabeça do cliente. E o negócio dava certo. No final dava certo, mas as duras penas. É que você tava dentro da operação vendo, né? Gente, teve cliente que ficou parado 45 dias. Antigamente. Imagina. O cara vive de comprar e vender, ficou 45 dias sem sair um pedido de dentro do depósito dele. Sabe o que ele teve que fazer? Os vendedores dele vendia, ele passava pro concorrente dele as vendas, você acredita? Pra não quebrar. E pegava um percentual do que ele tava passando pro cara. Pra não quebrar. Pancada, hein? Nossa, a gente era doido demais. Virar sistema não é... Mas o sistema funcionava. Mas o processo não funcionava. Treinamento. Porque o cara... Você falava pro cara assim... Né? Não, você falava pro cara assim, você não pode pôr a mão nessa mercadoria aí. Não é aí que você tem que pegar. É aqui, ó. Tá vendo? É aqui. Mas a vida inteira eu peguei aqui. Onde eu achava, eu pegava. Mas não é assim que funciona, não é assim. Não quero saber. Eu tenho 20 anos que eu trabalho aqui. Vocês chegam aqui e querem mudar tudo do dia pra noite em 20 anos? É isso aí. Não dá. Entendeu? Não tinha preparação, gente. Nem eles, nem a gente. Muito boicote também, porque você vê, se o colaborador quiser boicotar, ele boicota. Exatamente. Ele vai lá e fala que manda separar, não achei lá não. Tá lá, o coordenador, o WMS, ele é um coordenador da operação, né? Exato. Se você não faz o que ele está coordenando, você vai ter muita inconsistência no final e acaba tendo um retrabalho na frente. E hoje ainda, por incrível que pareça, melhorou muito, tá? A formação das pessoas de logística melhorou muito. E as pessoas que estão realmente à frente das operações, elas têm um pouquinho mais de conhecimento do que a gente está falando de um negócio que ninguém entendia, ninguém sabia o que era. Uhum. Mas mesmo assim, eu não vejo com bons olhos a implantação de um WMS, de um software de WMS, sem ter uma pessoa, uma consultoria ou uma pessoa que defina quais são os processos de WMS o software atender. Valide uma operação. Antes, faça esse arranjo com o cliente antes, né? Exato. Isso traz muita confiabilidade para o processo quando você tem essa pessoa que vai fazer isso para você. Uhum. Entendeu? O cliente, né? Pela diretriz do cliente. O cliente também não... Quem implanta a ferramenta WMS, às vezes não conhece 100% de logística. Exatamente. Então, ali você tem um consultor para poder apoiar isso aí. Nós vamos implantar num cliente, esse eu não posso falar o nome não, gente. E ele tinha o sobrinho dele formou em logística. Recém-formado em logística. Não, meu sobrinho vai ser o... É o gerentão. Vai ser o gerente do depósito aqui. Aí nós chegamos, então vamos fazer o processo, vamos fazer o sistema então, vamos encaixar o sistema. Aí ele fez um desenho do processo, igual ele aprendeu na faculdade lá, bonitão e não sei o que e tal. Aí eu olhei pro processo do cara, eu falei, você tá errado. Aí ele falou, não, mas o que é isso? Eu aprendi na faculdade, meu professor me ajudou e tal. Não tem a vivência, né? Aí eu peguei e falei, você vai travar a sua operação aqui, aqui e aqui. Ele falou, não vai. Eu falei, vai. Não, mas é pra virar desse jeito. Aí eu fui no dono. Aí eu fui no dono. Falei assim, ó, aqui tá o processo, vai travar aqui, aqui e aqui. Ah, você quer falar que você entende mais do que o meu sobrinho que formou? Você é formado em logística? Eu falei, não sou não. Aí, eu quero que seja desse jeitinho. Pois foi. Travou. Aqui, aqui e aqui. E num outro lugar que eu não tinha visto ainda, travou. Aí eu cheguei e falei, pô, tá aqui. Eu tô indo embora, mas meu povo, o sistema tá implantado. Resolve aí. Não tá funcionando, é seu processo. Resolve aí. Passou 2 dias, me liga. Fabrício, como é que faria daquele jeito? Como é que faria pra resolver esses pontos que travou aqui que você falou? Aí eu faz isso. Em 48 horas destravou a operação dele, ficou 2 semanas parada. E não precisava, né? E não precisava, que foi alertado antes. Então, por que de ter pessoas que entendem de processo? Não vendo consultoria, tá? Quem tá escutando aí, eu não vendo consultoria, não trabalho com consultoria. Meu negócio é fazer software de WMS, software de logística.
consultoria com os meninos aqui. Mas você deu uma e consultoria tem para ele de graça e ele Dei não uma consultoria de graça. aceitou, né? Exatamente. E a consultoria nada mais é do que a experiência que a gente já viveu, né? E sabe o que dá certo, sabe o que não dá certo. É Exatamente. uma troca de... E é loucura. Por que a gente mudou o jeito de implantar a WMS? A Unblocks é uma das únicas... Não pode falar nome da gente? Claro. Vontade. A Unblocks é uma das únicas no Brasil que implanta WMS por bloco. Fase a fase. A gente entende o tanto que é difícil virar tudo de você uma pegar vez só. 20 anos de cultura e jogar ela de uma vez, goela abaixo, num final de semana de inventário, numa segunda-feira de virada. É. Você Então, vira primeiro quando você vai fatiando, uma operação. o que a gente faz? O que a gente tem tido muito resultado com isso? Quando o meu consultor chega lá para começar a fazer o processo, a gente conhece a operação do cara. Isso remoto. A pandemia ensinou isso pra gente. Nós implantando WMS remoto hoje. Eu não tenho consultor que vai no cliente. Ah, não? Não, mas 100% de virada remota. Fantástico. 100%. Então o meu consultor faz a entrevista com o cliente, acompanha via vídeo e tal, conhece a operação dele. Conheceu a operação dele, desenhou a operação do cara. Aí ele vai e pergunta assim, aonde está doendo? Essa é a pergunta chave da implantação do Unblocks. Aonde está doendo? Vai lá, tira a primeira. Aí o cara fala assim, ó, tá doendo na saída, tá saindo muita coisa errada. 90% fala isso. Tá saindo muita coisa errada. Então vamos fechar essa porta. Aí implanta só o processo de conferência de saída. Entendi. Vê Entendeu? o ganho, vê o benefício. Fechou aquele processo, tá 100%? Tá. Aonde que a dor foi? Porque a dor anda. A gente é velho, a gente sabe o que é isso. A dor, você resolve a dor aqui, bem, eu tava com dor no joelho, agora resolvi do joelho, foi pro tornozelo, depois vai pro pé até que ela some. A hora ela vai sair. Então, não, agora eu tô. O pessoal os conferentes tá ficando de braço cruzado. Eu tô falando que 90% das vezes acontece. Os conferentes tá ficando de braço cruzado. Não dá força na separação. Porque a separação demora demais agora. Porque o cara agora é só bipar. Antes ele tinha que ficar olhando. Agora é só bipar. Então, vamos pra separação. Aí endereça só o picking. Só o endereço de apanha. E vai pra separação. Não estamos nem falando de estoque ainda. No momento nenhum a gente falou de estoque. Não estamos falando de abastecimento. Não estamos falando de nada que a gente falou processo, aqui. Né? Nós estamos falando só do processo. Do cara saber onde que ele tem que ir. A quantidade que ele tem que ir. Na tela dele aparecer, tirar a calculadora da mão dele, porque muitas vezes o separador vai com a folha e vai com a calculadora. Sim. São 50 itens. Esses 50 itens aqui são quanto? São 2 caixas que dá 48 e 2 soltas. Ele fazia isso na calculadora. No equipamento aparece a foto da unidade solta, pega 2 unidades e mais 2 caixas então já mastiga para ele o que exatamente. Então já deixa muito mais mastigado. Então, aí o que acontece? A dor anda. Resolveu o problema da separação, a dor andou. Vamos pro a estoque. dor andou, tá onde? Os pickings estão ficando desabastecidos. A operação é rápida demais, eu não tenho gente suficiente para abastecer. Desabasteceu. Vai resolver essa dor? Não, porque para resolver essa dor eu tenho que saber aonde a mercadoria tá, então tem que ir na entrada. Aí você faz a conferência de entrada, o endereçamento para resolver a dor do abastecimento. E aí fecha a operação. 90%. Eu tô contando aqui o segredo de negócio, não sei nem. O Geraldo, meu Thiago, vai me matar depois. Eu tô contando o segredo do sucesso da Unblocks, da implantação da Unblocks. É desse jeito. Aí faz sentido, né? Porque entendeu? Então, você assim, vai, sem traumatizar a operação toda, você vai tirando a dor ali. Exatamente. Quando vê. E você fatia o negócio. Se eu for tratar, vamos chegar num depósito de médio porte, 25, 30 pessoas dentro da operação. Eu tenho que tratar com 25, 30 pessoas da operação. Eu vou ter que tratar com 5, depois com 10, depois com 20, depois com 10, depois com 5. É muito mais fácil do que fazer. Então, tanto que a gente era doido antigamente. E você passa pro empresário, né, que está investindo ali, uma confiança muito maior, né? Então, não, tem medo de colocar WMS aqui, vou ter que virar tudo, treinar todo mundo, vou ter que gastar 2, 3, 4 dias para inventariar. Em parte, isso é muito mais fácil, né? E WMS não é para todo mundo também não, gente. Não é pra todo mundo, não. Né? Não é pra todo mundo. Às vezes, só conferir entrada, conferir saída já resolve sua vida. Mas e o cliente que precisa, por exemplo, ele tem a necessidade de endereçamento, mas precisa saber o estoque por endereçamento, aí tem que ter WMS. Não tem que ter WMS. Ele não tem hoje uma saída intermediária para isso? Não. Ou ele tem
um processo que ele só fecha as duas portas de entrada e saída e agiliza a separação, que é chamando nos pacotes lá que a gente comercializa, seria um RF. Mas o RF não tem endereçamento. Você lembra do RF, onde é que ele nasceu, o primeiro RF da RF da PC? Você lembra quem que foi o analista do RF? Aí, aqui, ó. Lá no Maranhão. Não vou falar o nome do cliente, mas foi lá no Maranhão, a gente virando uma operação, o cara virou pra mim e falou assim, ó, esse cliente aqui não pode ter um WMS, porque é o varejo, mas tá entrando trem errado e tá saindo trem errado aqui, como é que a gente faz? Ele nasceu para essa parte, né, de endereçamento com abastecimento. Exatamente. Foi até uma das perguntas que eu fiz pro Anderson, porque a gente vê muito assim, eu implantei muito. O meu forte sempre foi atacarejo e varejo, né? Então eu navegava nesses clientes aí dentro. Fabrício ia para uma linha ou ia para outra, né? E a gente entrou basicamente quase na mesma época na PC, né? Isso. Então a gente fazia muito esse ciclo. E eu, do mesmo jeito que o Fabrício, eu andava com um programador para cima e para baixo, e organizando, implantando e ajustando, né? E a gente via essas coisas na prática, né? Então o varejo mesmo, ele tem essa necessidade hoje. E até foi uma pergunta que eu fiz pro Anderson, assim, cara, como é que o atacarejo está resolvendo hoje? Se ele tem o WMS voltado para atacarejo, para varejo, o que esses caras estão fazendo hoje que apoiam nessa dificuldade que ele tem de recebimento, que a gente sabe que o RF resolve bem, e a parte também de abastecimento. E tem uma outra parte ainda que eles fazem uma auditoria de saída, que você lembra que a gente até fez ela também, que o cara que ele ia, por exemplo, ele ia fazer lá a cega, ele via saindo uma cara do caixa, deixa eu conferir, ele batia no cupom e vinha no coletor, liberava o cara, checkouteava ali dentro, né? Pra quê? Pra saber se estava tendo algum furo ali dentro, algum problema com o pessoal de operação de loja. Então, a gente vê muito o cara que tá conferindo a saída, só bate o olho ali dentro ali e você, né? Vê só os maiores produtos e não olha o restante. Então, a gente tinha essa dificuldade para saber quanto bateu e quanto não bateu. Então, essa é uma das dúvidas que eu tenho. O que o pessoal tá usando hoje para varejo, né, atacarejo com WMS? Se você for nos grandes atacarejos, eles tiraram esse processo. Tirou. Por quê? Porque causava muita fila e constrangia o cliente dele. Constrangia, Mas é amostragem, né? Mas o cliente se sentia constrangido. Sim. Você que tem mais um pouquinho de discernimento, você não vai se constranger. Mas se você pegar a dona Maria, dona de casa lá, pegar o cupomzinho dela e falar assim, ela vai falar assim, você tá achando que eu tô roubando? Mas ele é super válido para vendas de grandes volumes. Aí o que substitui? Televendas, o atacarejo, exatamente. O atacarejo, ele tá se transformando também. Ele não tá vivendo só da venda do balcão, do check-out dele ali. Tem muitos atacarejos que estão trabalhando com um processo de saída. Com o processo de venda, de telemarketing. Tudo. Alguns estão até com venda externa, né? Exatamente. E aí o que acontece? Ele tem um outro problema. O picking é o mesmo. Pro meu cliente e pra mim separador. É que não tem depósito. Só que o fluxo de baixa do que tá no varejo é maior. Eu só vou conseguir saber a baixa quando eu passei do caixa, né? Do PDV. Mas se você tem um abastecimento automático que fica monitorando o PDV e a venda, você diminui a ruptura da gôndola. Consegue estimar a gôndola, né? Isso eu tenho 3 pics. O que acontece? Eu tenho a gôndola que é mandatória, eu tenho a ponta de gôndola. Que é onde está todo o estoque. Todo o estoque fica na mandatória. Todo o estoque fica na mandatória. E aí as outras duas são calculadas. As duas Quanto por cento eu tenho desse estoque eu tenho nessa aqui, quantos por cento eu tenho nessa aqui. A hora que sai um abastecimento, ele manda jogar 80% para a mandatória, 10% para cá e 10% para cá. Entendi. Então ele faz o abastecimento baseado na mandatória. Baseado na mandatória. O estoque está sempre em 1, mas o outro tá com a percentual faz sentido. Do percentual do que cabe do total. Quanto que cabe? Cabe 100. Aqui cabe 25, aqui cabe 25. Então manda 50 para cá, 25 para cá e 25 para cá do total que tem que abastecer. O mandatório vocês estão falando é o ponto natural na gôndola. É o ponto natural na gôndola. Então tem o shampoo é o ponto tá ali pago. no lugar dos cosméticos. É o ponto pago, né?
que a indústria paga para ter aquele ponto. É o ponto pago. É o Aí você mandatório. pode ter uma ponta de conta, você pode ter uma ilha de exposição, né? Isso, exatamente. Agora, em relação a essa saída de caixa, ela é natural acontecer porque tem outras formas de você fazer o double check disso. É. A gente tem hoje as ferramentas de visual, de câmera, né? As de checkpoint hoje, elas são muito firmes em relação a isso. E tem muitas integrações de PDV hoje que te permite, você que trabalha com pré-venda, com prevenção e perda, né? Com a parte de câmera, permite que o cara tenha esse controle de uma pessoa que está ali dentro vendo e vem a automação de PDV para o checkpoint. Então o cara consegue Eu fui visitar um cliente no Rio, acho que foi no outubro, finalzinho de outubro. E ele tem uma operação forte de check-out. Uhum. Aí eu vi que ele tinha, cada check-out dele tem 3 câmeras em cima do check-out. Eu falei, mas que é isso? Você tem tanto roubo aqui assim? Nego te assaltando, porque câmera a gente pensa que é Segurança. assalto, né? Segurança. Ele falou, não, você quer ver? Aí ele simulou uma passagem para mim, ele passou um produto por daqui. O scanner estava aqui, ele passou por daqui. Pega lá na frente. Não pegou o scanner, não Pega pegou. lá na frente não, bicho. Apitou uma luzinha em cima do check-out dele. A supervisora vem, a supervisora já com o tablet, não passou o produto tal. Na hora. Gente, eu fiquei pensando, não acredito no negócio desse. A tecnologia chega rápido, né? Entendeu? Aí com isso elimina eu ter que bipar o negocinho lá na porta. Daqui a pouco não vai precisar bipar mais. Exatamente. Só o visual vai pegar. Agora tudo. você imagina a tecnologia que não é para fazer uma análise de imagem dessa. O volume de processamento que um negócio desse não dá. É verdade. Mas a gente vê que tá avançando muito, cara, nessa parte de checkout hoje avançou demais. É igual antigamente a gente falava muito de RFID, né? Sim. RFID fez 12 anos de quando a gente começou a falar de RFID. A gente hoje não tá. Não vingou. Uma tecnologia, ela morre de 8 a 10 anos. Se ela não vingar, ela morre. Mas ela não vingou no alimentício. Pro atacar distribuidor. Não é nem só no alimentício, pro atacar distribuidor como geral. Mas é que matou segmentos a indústria, né? A indústria matou. Agora quando você fala hoje de vestuário ou na linha de medicamento, ela avançou bem. Avançou. Entendeu? Isso é ganhar performance, né? De inventário. Ela entregou o que precisava entregar. Exato. Principalmente pro vestuário. Principalmente vestuário. Eu estava lá no shopping fazendo compra na loja de roupas e a menina com um leitor de RFID fazendo um inventário na gôndola. Então 10 segundos ela conferiu. Eduardo tá ganhando bem, viu? Eduardo tá ganhando bem, porque quem faz isso aí, eu vou falar o nome da loja, é a Zara. É a Zara mesmo. É a Zara que faz isso. Teve um colega que foi quem fez esse negócio pra ele, é o pessoal da ITAG, lá do Rio Grande do Sul. Cara fantástico, Gambin, que é o nome dele. Um dos caras que mais conhece RFID no mundo. Sim, e ele que implantou isso nas lojas mundial da Zara. Legal. Ela pode fazer software brasileiro, tecnologia brasileira, mundial, que roda em todas as lojas da Zara do mundo. Com o negócio daquele ali, ela pode fazer inventário de manhã e à tarde, se ela quiser. Que é tão pode rápido. Fazer inventário. O que acontece? Faz inventário para entregar a operação do dia. O fechamento, né? Exatamente. Coisa maravilhosa. Exatamente. E levando isso para o nosso mundo hoje, quando você põe WMS, a gente falando de inventário, você tem operações hoje, nós temos operações de clientes que fazem inventário para entregar o dia, faz um inventário, à noite só recebe a operação do dia, depois que recebeu o inventário, o resultado do inventário. Fabrício, eu lembro de lá no começo, a gente conversar sobre usar a tag do RFID no pallet. Isso também não vingou. Não dá, você sabe por quê, Eduardo? A tag é muito cara. Esse tipo de tag é muito caro. Você tem um investimento desse, ela tem que te garantir pelo menos acima de 99% de confiabilidade de leitura. As tags mais caras hoje, porque você taca dentro de um depósito que tem muito papelão,
muita interferência, muita antena de RF para poder os coletores funcionarem. A infra é muito cara. Ela te entrega 85%. Então não justifica. Não justifica o preço. Entendeu? Eu tenho produtos acima de quanto que tem que ter. No último estudo que a gente tinha feito, assim, tem que ser produtos acima de R$400. Quantos? A unidade. A unidade. Quantos não vale a pena, itens não. eu tenho acima de R$400 dentro do atacado distribuidor comum? Muito pouco, né? Só se for bebida, né? Só se for bebida. Exatamente. E aí, etiqueta é diferente para bebida. Exatamente. Porque Aí é mais caro ainda. É mais caro ainda. Por causa do líquido. O líquido, você tem que ter ela tem uma reverberação própria diferente. Porque o que é o RFID? Eu jogo um impulso eletromagnético e ela me retorna um impulso eletromagnético com as informações. Certo. Então ela reverbera o que eu mandei para ela. Então, ela não precisa de uma bateria, né? Não. É pela essa... As primeiras tinha. Tem algumas ainda que tem. Quando você precisa de em tempo real saber as coisas, então você põe uma que tem bateria e ela é mais cara ainda. E acabou a bateria dela, não tem jeito de utilizar, não. Joga fora, rasga e joga fora. Entendeu? Então, assim, o reverberar dela é que tem. Aí tem jeito... Imagina eu pôr 10 garrafas de uísque uma na frente da outra, bater para saber a que tá lá no último e reverberar para mim o que tem nela. Tem que ser entendeu? muito... Então, assim, aí tem precisão vários... do sinal. Tem que ser... Aí, beleza, aí você pode resolver no processo. Põe as garrafas assim, ó. Não põe as retinhas, põe as garrafas assim, ó. De forma que a etiqueta que eu te falo. Mas e o espaço que eu perdi? Não ganha. Entendeu? Então, assim, algumas tecnologias que você vê... utilizado em alguns outros segmentos, mas para o atacado distribuidor ainda não pega. Talvez nem pegue, né? Eu fui um dos maiores incentivadores disso, né, com o Ceilog e tudo lá. Mas hoje eu vejo que o atacado distribuidor ainda está muito fora da realidade, mesmo depois de 12 anos, está muito fora da realidade do atacado distribuidor. Talvez imagem, né? Imagem, talvez. A imagem eu já vejo com mais força. A imagem, o equipamento é muito mais barato para fazer, né? O investimento sempre é melhor. Eu fui ver a assertividade ainda. Eu fui ver a operação dos caras que estão... A gente tá conversando com eles, eu não posso falar nem de onde que é. Eles desenvolveram um drone, onde que eles puseram... Cada drone eles puseram 6 GoPro em cada drone. Eu assisti uma palestra do pessoal do Mercado Livre fazendo esses testes. Ele levanta o drone e vai no andar, né? No nível. E vai tirando e vai escaneando. Pela foto ele vê o... E aí o software embaixo vai mostrando. E aí, pelo software, ele vai e consegue saber qual o produto, quantas caixas tem do produto. Já resolveu metade do problema. Mas e a validade? Mas vamos voltar para a realidade do mercado, do atacado distribuidor também, né? Uma operação dessa, a tecnologia já existe, né? Mas para um pallet... pallet misto para um pallet full vai. Para um pallet misto é difícil. Atrás não vai ver a foto. Exatamente. O pallet mexido atrás, o drone não vai ver. Não vai ver a foto, exatamente. Então, assim, ainda vai chegar. Vai chegar o tempo de ter algumas tecnologias mais avançadas que vai tirar o homem da operação. Sim. Entendeu? E aqui no Brasil vai demorar um pouco mais, a gente já vê isso acontecendo fora. Você vai ver vários depósitos fora do Brasil já, que é sem interferência humana. Luz fechada, né? É sem interferência luz humana. Desligada. É incrível. O avião encosta, o drone. O caminhão encosta, o robô desce, o robô entra com o garfo, tira, paletiza, passa na conferência de imagem, paletiza, e aí você olha lá assim, você não vê um palmo na frente do tudo olho. por esteira, né? E tem lá 150 mil posição pallet. E você não vê um palmo na frente do olho. E os robôs... E eles entra o pallet e sai de lá o pedido processado na unidade. Separação. Já que você falou processamento de pedido, quais são os principais modelos de separação que você vê hoje e que tem o benefício de implementar um WMS? Né? Eles falaram de flow hack no começo. Eu sou meio suspeito de falar, porque tem uma que eu fui um dos precursores também sobre esse negócio, que
Eu acho que até hoje a solução, a melhor solução para o atacado distribuidor é a separação roteirizada paletizada. Roteirizada, paletizada. Entendeu? Não Porque... é flow rack, né? Sem usar flow Não, rack. aí o flow rack é só como o fracionado vai chegar. Aham. Só no Mas fracionamento. isso resolve o quê? Aonde está o maior problema de inversão de mercadoria, de avaria e tudo dentro do processo de logística do atacado distribuidor? É manipulação, Motorista. Lá na entrega do motorista. E é o processo mais caro, né? E é o processo que corresponde 60% de todo o meu custo logístico está na entrega. Tá na entrega. Entendeu? Então, se eu. E é onde eu não tenho tempo e não tenho espaço. Então você já pode usar o WMS para ganhar tempo Para ganhar lá tempo lá. E Fora não é do pouco galpão. tempo, não. Nós estamos falando de 35% a 40% mais de produtividade para o motorista na entrega dele. Porque pensa comigo. Tá, Como então, que é? nesse processo que você falou, Hum. eu preciso separar por pedido ou eu posso separar por, Você vai separar. por rota, por pallet? Você vai separar por pallet. Isso é importante o pessoal entender, porque às vezes, quando a gente fala de separar roteirizado, Uhum. muita operação tem medo de perder espaço de cubagem do caminhão. Não perde, você sabe por quê? O que acontece? Por que a maioria faz por carga hoje? A grande maioria matadora dentro do Brasil hoje, do atacado distribuidor, faz a separação por carga, no máximo carga rua. É rápido separar e botar para rápido fora. separar, é rápido de embarcar e vai embora. E ocupa o caminhão. E ocupa a maior até o- cubagem do caminhão. É. Então, e aí, mas aí o que eu faço? Eu ferro com o Mata motorista. o motorista. Porque o cara tem que pegar o sabão que tá aqui, o sabão em pó que tá aqui, na entrada do caminhão, o detergente tá lá no fundo, ele às vezes ele tem que passar por cima, aí vem o pé de chumbo, Vai pisa em cima variando das caixas e tudo. vai variando tudo e tal e tal. O tempo que ele deixa, pra descer essa mercadoria aqui, eu tive que tirar 5 caixas, pus aqui na rua, Aham. exposta pra quem quiser, às vezes um cara pega e leva, aí beleza, fui lá, entreguei, esqueci de pôr as 5, fui embora, ficou 5 caixas no chão. Entendeu? Então isso é a realidade de muitos atacados distribuidores hoje. Quando você vai para uma separação paletizada, roteirizada, não significa que você tem que pôr lá no caminhão paletizado. É simplesmente a maneira de se organizar. Então eu pego ali e quebro. Número mágico. Vou quebrar, vou juntar aquela carga e a cada 600 quilos ou 1,2 metro cúbico, que é o que cabe de um pallet montado dentro de um toco ou de um truco, Aham. eu quebro aquele volume. Peguei o primeiro, segundo, terceiro, quarto pedido. Enquanto couber pedido em cima daquele pallet para bater essa 600 quilos ou esse 1,2 quilos, metros cúbicos. Isso. Eu vou pondo pedido ali. Então, bateu. Passa pro próximo. E aí eu pego. Quem é o último pallet que vai sair sair do caminhão? É o primeiro que na convocação ativa eu starto. Só que aí eu starto o quê? Eu starto, vamos supor que deu 10 pedidos lá. Certo. Os 10 pedidos lá, tem junto dá 50 caixas de omo. Aham. Então pega e põe essas 50 caixas aqui. Mas já é etiquetado com o nome do cara. Cada caixa é etiquetada com o nome dele. Então é nesse E processo. o fracionado vem por cima. Por cima daquele pallet. Entendeu? Então eu faço a minha separação agrupada do mesmo jeito, só que aí eu limitei o andado do motorista. Tá, então Porque vamos antes dele pensar ter que atravessar o caminhão inteiro, a hora que ele bateu na manivela aqui, ó. Abriu essa porta aqui. o primeiro pallet. O primeiro pallet, a primeira entrega tá lá naquele pallet. Ou Ele não as tem que sair mexendo. Ou No as máximo primeiras 2. entregas também, né? Exato. Tem alguns clientes que nós demos uma evoluída, que inclusive a ordenação da construção do pallet Também está De acordo com a respeitado. entrada. tá respeitando. Então ele sabe que ele perfeito. pode abrir aqui, ele olhou lá, são 6 volumes. Pega os 6 volumes de cima, pode conferir que é o volume do cliente. Então vamos imaginar o seguinte, né? A gente tem um depósito, vou chutar aqui, 10 ruas. Uhum. E aí, o pallet que vai entrar por último no caminhão, eu tenho lá 3, 4 pedidos. Uhum. Que vai ter produtos das 10 ruas, Uhum. do depósito todo. Então, para eu separar, um separador vai fazer um pallet, é isso? Não, você pode ainda quebrar ele Pode por quebrar? rua. Pode quebrar. O negócio então- é a organização de entrada dentro do caminhão. Entendi. Então, aquele pallet vai percorrer o depósito todo, pode ser 1, 2, 3, 4 separadores. Isso. Que ele vai caminhar pelo depósito todo. E quando ele chegar na doca, ele está pronto para ser embarcado.
E tem alguns clientes que ainda faz o pallet virar um Florexão. O pallet é que anda. O cara vem e separa. Eu ando só na rua 1 e 2. Eu vou, faço a minha rua 1 e 2, deixo na ponta. O outro vem, pega, faz as 3 assim. Na hora que chega, vem o arrastador e leva pro box. Fantástico. Isso é o WMS Tupiniquim. Entendeu? É o Flowhack Tupiniquim. O cara vai e faz. Achou o jeito dele, irmão. Eu não tenho 5 milhões para investir num Flowhack. Eu vou investir no quê? Vou investir em gente. Põe gente dentro do faço. E aí você consegue manter o registro de produtividade de todo mundo que separou. De todo mundo que separou. Okay. Exatamente. Você não perde rastreabilidade. Não perde, em momento nenhum. Muito bom mesmo, viu? Muito bom. Então, assim, você vai ver. Gente, eu tenho uma planilhinha lá desde o primeiro cliente que eu virei de WMS. Já tá no 380. 380 operação que eu já fui pra mexer com logística. Já conhece muita particularidade. Lógico que nem todos pelo Unblocks, né? A PC foi uma grande escola. Uhum. A minha grande escola foi a PC. Mas, assim... E aí você vai aprendendo com todo mundo, bicho. Negócio de trabalhar viajando é isso. Você vai aprendendo com todo mundo. Você vai trazendo experiência de um, de outro. Só que você vê, você tem um livro para escrever. Vamos escrever o livro. Eu terminei, depois eu vou te mostrar. Eu terminei de escrever um livro. A gente vai lançar ele em março, abril. Eu tô escrevendo um mas eu tô com auxílio. Eu peguei uma inteligência artificial e aí eu tô escrevendo junto com ela. Vai ser o primeiro livro de logística com inteligência artificial do mundo. Ótimo. Entendeu? Então eu tô pegando, eu falo o tema, ela me manda, aí você vai adaptando sobre o tema. Na verdade, você vai ser o revisor. Eu adapto o tema e põe ela para sugestionar se aquilo que eu falei faz sentido. Legal. Então, assim, você vai ver, vai sair bem legal, mas demanda tempo, viu, esse negócio. Eu demorei 1 ano para escrever. Você tem facilidade, eu ainda não tenho facilidade, não. Não. A facilidade com 1 ano, imagina se tiver dificuldade. Teve uma época que Flowhack estava muito na moda, né? E hoje ainda tá, assim, quando uma operação justifica ter um Flowhack? Teve uma época que a gente costumava brincar que lá pro Nordeste, se você ser um atacado distribuidor, você tinha que ter uma Hilux e um Flowhack. O cara nem entendia o que era um Flowhack, mas eu tenho que ter uma Hilux e um Flowhack. Então, assim, é na moda, mas Flowhack é uma das operações mais complexas de se implantar dentro de um processo de WMS. Porque ele não mexe só com a estrutura física. Uhum. Você tem que pensar até a posição da mão do cara. Então muita ergonomia, né? É tempo e movimento o tempo inteiro. Por exemplo, eu cheguei numa operação de um monstro de um cliente nosso lá no sul, em que o Flowhack dele, o cara pegar na prateleira de trás, o cara tinha que dar 2 passos. Então não era... E a gente sabe que Flowhack, o cara, a posição. Você lembra quando a gente implantou lá no cliente nosso lá? Como que é? O cara tem que ser um robô. Você posiciona ele tem a frente e atrás é só aqui, ó. Curva você atrás, curvar na frente. E é só aqui, ó. Tem que estar acesso à mão dele. Ele não pode dar passo para frente nem para trás, é só pro lado e pro outro. Ele fica o dia inteirinho para um lado, pro outro, ou no máximo para frente, para trás, pegando assim, para frente e para trás. Então, assim, e aí o pessoal fez implantações de Flowhack muito errado. Esse, por exemplo, o cara tem que dar 2 passos para trás. Mas é a curva C, mas o tempo que você perdeu da curva A, fazendo a curva C e buscar a curva C lá atrás. Entendeu? Então, Flowhack é um processo muito, muito, muito complexo. Tem vários estudos só de implantação de Flowhack, que eu já vi e nesse ponto, no mercado. Ter a oportunidade que eu tive, né? Acho que você também teve de começar um projeto do zero de Flowhack com o seu Germano Falkenburg. É uma escola. E agradecer o Zé também, né? Que deu oportunidade de investir. Ele que investiu pra gente poder saber o que era um Flowhack. O Falkenburg ensinando o processo e o Zé bancando com dinheiro para poder a gente entender. Então, assim, mas ali cada centímetro faz uma diferença. Exatamente. Mais ainda, é cada movimento.
Sim. É pensar tempo e movimento. Se você faz um movimento errado, se você treina o cara errado, por que o cara da estação da frente tá produzindo 10 mil apanha num dia e o de trás tá produzindo 7 mil? É porque sendo que o volume é distribuído igual para todo mundo. Mas se paga, né? Porque a produtividade de um flow hack é muito alta. Essa semana eu tava no cliente na Fortaleza, comentando contigo, e lá no último dia do mês, dia 30 de novembro, veio uma carga tão grande de vendas que deu 3 dias de venda. Veio uma carga de 3 vezes o volume normal. Lá o flow hack atendeu, separação, a caixaria não. A caixaria demorou 2 dias. Mas para você ver que a eficiência do flow hack ela é muito melhor. Ela é muito. Então justifica o investimento, mas tem que ver quais casos tem que ver o volume de fracionamento seu também. Porque o flow hack não é para sair caixa fechada. Não. Sim. O flow hack é para sair volume. Então você tem que ver sua volumetria. Minha volumetria. Fracionamento, né? Minha volumetria de fracionado. Ela faz jus ao investimento desse porte? Porque assim, não é brincadeira. É o que você falou, né? Antes eu vendia a papinha caixa. Agora eu preciso vender papinha unidade. E como que essa unidade vai para dentro do caminhão sem avariar, sem bater caixa? Exatamente. E pensando nisso tudo, trocar o motor do avião com ele rodando. Com ele voando, porque não tem jeito. Você não pode parar. Então, isso tudo tem que ser... E existe também flow hack. E aí, por exemplo, a volumetria de um flow hack, ela exige, por exemplo, pessoas dedicadas ao abastecimento só dele. Tem uns processos para manter isso. Exatamente. Né? Não dá para ser. Eu tenho uma equipe de abastecimento para o depósito inteiro. Não. Se você tem flow hack, você tem que ter uma equipe exclusiva do flow hack. Porque o flow hack ele não vai ter. Você não vai, por exemplo, curvar, você não vai conseguir pôr 2 dias, 3 dias lá. Você vai pôr horas. Horas de separação. Horas de separação, exatamente. Então, aí você tem que ter uma equipe atenta ali, porque ali, se quando você põe um processo de separação, ele já é uma linha de separação, no flow hack aí realmente é uma linha de produção mecanizada. E o processo ali de calibração entre as estações, né? Exato. Como o produto é vivo, sai um produto lá, alguém lá no Big Brother usa uma marca. No flow hack o impacto é no outro dia. No outro dia. Estoura. Exatamente. Impressionante. Tem que ter alguém todo dia revendo a calibração, mudando posição. Fantástico isso, né? Sim, o flow... eu tenho a imagem clara na mente, assim, que realmente acontece isso. Acontecendo, sofria bastante mesmo. É muito rápido a resposta. É muito rápido. E uma outra coisa que impacta muito na logística, que se você não tem processo, você não consegue resolver. É o processo de campanha de venda. Poucas vezes o time de logística é avisado, exatamente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma campanha de venda e não mandei a logística se preparar, porque aquele produto que eu estou pondo em venda vai ter uma possível mudança de curva, isso pode ferrar com a logística totalmente. Mas olha uma sugestão aí para você agregar, né? Você falou que você tem um processo de abastecimento contínuo, né? Olhando o ponto de reposição. Se você agrega esse ponto de reposição com informação de preço, você também pode enxergar para frente uma previsão, uma mudança na previsão, né? Mas aí ele pode também... Automático. Ele pode também, se eu aumento o preço, por alguma outra questão, eu posso não estar diminuindo isso, entendeu? Não, aí você tem que olhar o seu histórico e fazer um estudo. Tem que achar um meio termo para isso, porque ainda é um gargalo dentro da logística. E comunicação. A gente não conseguiu resolver ainda por software, processo, por processo até que você consegue resolver. A reunião semanal de operações, que envolve a operação de venda e a operação de logística, você consegue resolver isso. Você implanta a cultura dessa reunião. E essa reunião acontece segunda-feira? Não, o produto não entra de promoção na segunda-feira. Então essa reunião tem que acontecer na sexta de tarde. Ou na sexta de manhã.
dá na sexta de manhã, porque eu tenho a sexta à tarde e o sábado para preparar o depósito para receber o volume de pedido. Então isso com o processo você resolve. Mas ainda temos que tentar pensar algum tipo de tecnologia para ajudar quem não quer. Por exemplo, tem muito gerente de logística que é brigado com o gerente de venda, gente. Entendeu? Então, hoje é difícil, né? Uma resposta Então, pode estar na elasticidade do produto, que é impressionante, né? A gente está bastante no varejo, né, cara? 10 centavos ali na cerveja verdinha, a pessoa atravessa a cidade para comprar. Atravessa. Ou você atravessa. Agora você pegar um alicate de unha, dá R$2 de desconto naquele negócio lá. Não vai mudar nada. E a pessoa vai nem olhar preço. O dia que você estiver precisando, o primeiro lugar que você encontrar, você vai comprar. Vai fazer interferir se ele estiver do lado do Senai, lá onde treina o pessoal que mexe com os alicates, aí vai dar um boom de venda. Mas se não que a for... gente fala, tem produto que arrasta, né? Tem produto que arrasta. Exatamente. E esse tem produto que não... Você pode dar desconto que não vai mudar muita coisa, não. E eu tenho visto muita coisa tem mudado. Esse negócio do desconto tá sendo muito relativo também agora, né? Assim, o desconto sem a qualidade logística da entrega, ele não tá... Perde eficiência, Ele né? não tá sendo mais essa coisa. A gente mesmo. A gente comprar dos grandes players, do Mar Azul lá, comprar do Mar Azul lá, e comprar do amarelinho, eu olho... O que você olha que você está comprando? Eu olho o tempo de entrega. Hoje o preço, para mim... Não, a gente discutiu isso bastante aqui. Tem muitos produtos que não justifica mais você ir no supermercado comprar. É um produto que você é fiel à marca. Né? Você, o shampoo. Eu não vou mudar minha marca de shampoo só porque um outro concorrente está um pouquinho mais barato, né? É impressionante quando você entra nos programas de recorrência que existem hoje. É mais barato se você se programar e comprar pela internet, recebendo sua casa, do que você ir lá no supermercado e perder meia hora na fila. Exatamente. É uma movimentação que isso impacta não só no varejo, mas também nas operações. E aí é outra coisa que está acontecendo. Porque aí, quando a gente vai falar de e-commerce, tem algumas regras com o e-commerce que impactam. A logística tem que garantir. Por exemplo, e-commerce não pode ter corte. Não pode. Não pode ter corte. Se você não ter corte, o que tem que ter? Tem que ter o estoque muito bem acurado. A cidade muito forte. Entendeu? Então, assim, é como se vai ensinar a logística a fazer outro tipo de logística também. Não, o de alimentação, de alimentação até eu vejo trabalhar muito com corte, tá? Não, De alimentação eu vejo. Mas aí nós estamos falando de B2B. O de B2B... Corte pode acontecer, mas o B2C... Não, B2C. Mas B2C, por lei, você não pode ter corte. Assim, tem gente que trabalha com esse corte, mas assim, você faz uma pré-autorização, né? Trabalha com pré-autorização no pagamento. No pagamento. E aí, como você fez uma pré-autorização, no momento que você faz o que vai fazer a separação, que existe o corte, aí você vê, aí existe um saque por trás, cliente. Entendeu? Quando o cliente é comunicado, cliente, olha, eu tive esse imprevisto nesse produto, o que você quer que eu faça? Aguarde o produto chegar, substitui por um outro, ou te encaminha esse pedido com o corte. Aí você deixa o cliente vai pagar o que ele recebeu, ele não vai pagar nada diferente. Quando a gente fala de B2C, é porque o cara pagou e efetivou a transação de cartão. Aí você vê algumas pessoas fazendo coisas que às vezes não é tão adequado. Gera crédito, troca em mercadoria. Isso aí não é visto com bons olhos. Mas quando você faz isso na linha de pré-autorização, ele vai pagar o que ele levou, entendeu? Estorna o cartão no valor, né? Vai levar isso, né? Vai levar, e aí, assim, é isso que a gente vê que é como diferença. Então, eu vejo, sim, algumas plataformas fazendo isso. Concordo com o Fabrício, não são todas que fazem. Né? As grandes marcas preferem ficar fora disso, da pré-autorização. Né? Mas tem muita coisa sendo feita. Hoje, até na linha de split de pagamento, você vê os caras estão arrumando tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. De vender, irmão. Não tem jeito de você escapar de novas formas, não. E de tecnologia, como é que você enxerga, Fabrício? Aonde que a separação está usando mais tecnologia? O que acontece, Eduardo?
Se a gente for olhar pro Brasil, ainda é mais barato eu ter pessoas do que um robô. Muito mais barato pessoas do que um robô. Então Entendeu? tem automação Então, parcial ali, o né? que a gente vê lá dos robozinhos fazendo a separação lá, o mini load é fantástico. Só que o Ele custo é de um mini e-commerce load, puro também, né? um custo de um mini load, mais a manutenção dele que é feita há 4 anos, eu pago 10 anos da minha operação assim, Uhum. tranquilamente com pessoas. Então, assim, o custo dos equipamentos tem que cair. O que tem sido mais utilizado na parte de separação? Eu colocar um celular, em vez de ter um coletor de dados. Eu coloco um celular preso no pulso do cara e Uhum. coloco um anel de leitura de código barra. Ele consegue separar a mão livre. Ele continua com o hands-free, né, com as mãos livres. Tem o visual no celular e Uhum. tem a confirmação da barra no anel. Uhum. Então isso a gente tem visto que tá uma tendência muito grande para isso. E realmente o cara fica mais produtivo. E hoje Porque essa solução não é muito. tão cara mais, né? Igual Não, então antigamente. assim, quando você tá falando, a gente tá falando aí, eu tenho um parceiro nosso aí que está comercializando coletores de dados não tão robustos e tão resistentes igual os normais, mas assim, R$ 3.000, 3, 4 mil reais. Um coletor de dados, com leitor de código barra, com IP que suporta até queda de 1,5 m e tudo, 3, 4 mil reais. Quando a gente estava falando lá no início, 10 mil Barateou. dólares Era o custo era inicial, o né? custo. Um coletor bom hoje, em torno aí dos seus 6, 7 mil reais, você consegue um coletor muito bom dentro da sua operação. Mas nível de resistência, né? Com nível de Nível de resistência. resistência. Agora, quando você vai tratar para celular, bicho, nós temos um grande atacadista aqui de Goiás. Rodando em Que celular. ele roda 45 separador num celularzinho de R$ 400. Num celularzinho de R$ 400. É que se caiu, quebrou, é mais barato comprar e Joga repõe. fora. O que ele ia gastar a conta que ele fez é o seguinte: o que eu ia gastar de coletor para pôr na mão desses separadores aqui, Uhum. eu compro 30 anos de celular. Se paga, né? Então 30 anos. O celular dura. Compra uma capinha resistente. Se o celular durar 8 meses, ele dá o mesmo investimento, ele ia ter 30 anos de equipamento. Compra. Então faz um programa de educação com o time, compra uma capinha robusta. Compra a capinha robusta e tal. Então, assim, então isso impacta na hora que você está fazendo um investimento. Não, claro que impacta. Entendeu? Mas lógico, eu seria leviano se eu não falasse isso aqui. Não dá a produtividade de um coletor. Nunca. Por quê? O celular não vai aguentar ficar 8, 12 horas ligado o tempo Direto. inteiro. É. Entendeu? Ele não tem o leitor integrado de código barra. Vou ler aqui com a câmera do celular. Não é a mesma Gente, velocidade. Não é a mesma performance. vai pagar uma conta no banco com o celular. Tem que, entendeu? Aí isso a gente paga uma. E o cara que tem que fazer 45 mil bip por operação lá. Como é que vai fazer? Entendeu? Então tem lugares que o celular se adapta muito bem à operação, mas tem lugar que ele não pode nem pensar em pôr como conferência de entrada e conferência de saída. Uhum. Isso aí não, então, suicídio tentar pôr um celular numa operação dessa. Então é operação e operação tem que ser. Exatamente. Agora, por exemplo, um endereçamento, onde eu vou bipar no código do pallet, vou bipar no código do endereço para guardar ele. Que eu tenho um tempo. Volume de transação é muito menor, né? Exatamente. Então, assim, aí. E antes era muito. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. Hoje é muito maleável, igual o cara falou, né? Evoluiu muito as tecnologias. Então, pode ser que a tecnologia. Você pode mesclar as tecnologias, não precisa ficar numa só. Bacana. O WMS, como é que ele ajuda, Fabrício, na sua gestão de avarias e trocas?
Um dos grandes ajudas do WMS, por exemplo, na troca, nós temos alguns clientes que trabalham com equipamento eletrônico. Celular, vendendo. Celular, vendendo. Tinha um que estava vendendo respirador na época da pandemia, que é respirador e tal. Sei. E aí, qual que era o problema? Celular, você compra da Samsung, todo mundo compra da Samsung, as outras revendas compra da Samsung. Como que eu vou saber se aquele celular que o cara tá me devolvendo foi o celular que eu entreguei para ele? Eita, isso é difícil. Não, pelo número de série. Número de série. Número de série. Aí o WMS te ajuda no controle de número de série. Você, na hora que vai entrar, você coleta todos os números de série que tá dentro da sua casa. Ou lote, né? O lote não, porque o lote, o que acontece? Qual que é a diferença de um lote de número de série? O número de série é único. O número de série é o ID daquele produto. É como lote se fosse se a gente estivesse falando aqui em tecnologia, o internet das coisas. Seria o ID daquela coisa. Entendeu? E o lote não. Eu posso sair. Aquele lote de fabricação saiu 20 mil celulares. Mas quem é o celular 1, quem é o celular 2, quem vendeu quem é o celular 3? Aí na hora que você recebe, você coleta esse número. Na hora que vai sair, aí necessariamente esse tipo de produto é saída por pedido. Porque você tem que informar que aquele item saiu naquele pedido que é daquele cliente. É double check. Exatamente. Então, a hora que saiu, você beleza, rastreia. aí foi embora. A hora que voltou. Peraí. Vou bipar. Não, foi esse número de série aqui que eu te mandei mesmo. Esse celular é meu, eu vou te ressarcir. Não é meu. Esse equipamento aqui não é meu. Porque vocês não acham que acontece, né? Pois é. Então, assim. Só da filial da França. Aí é isso. Então, aí ajuda nisso. Outra coisa na avaria. Quem fez a avaria? Operação. Hoje ninguém consegue te responder. Se você não tiver processo de WMS, ninguém consegue te responder. Agora, quem foi a última pessoa que mexeu naquele endereço? 90% da chance de ser ela que fez a avaria, você começa a rastrear. Então, como você começa a rastrear mais, as pessoas começam a tomar mais cuidado. Então, o índice de avaria vai lá embaixo. Então, todas essas informações que o WMS gera, você tem muito mais condição de fazer uma gestão baseada em dados, né? Exatamente. Pelos painéis. Nós temos uma tela lá de auditoria, de auditoria, onde a gente olha para a rastreabilidade. Então, eu quero só falar assim, o que o Caio fez nas últimas 2 horas aqui dentro do sistema. Em tempo real? Em tempo real. Todas as tarefas que ele fez, o status que está as tarefas, torre de controle. O endereço que ele mexeu, qual que era o estoque naquele endereço antes dele mexer, qual que é o estoque que tem que ter ficado naquele endereço depois que ele mexeu, para onde ele levou essa mercadoria, porque mercadoria não sai do lugar para nada. Ela sempre sai de um lugar. Ou ela sai do picking e vai para o box, ou ela vai do box e vai para o caminhão. Então você tem sempre você sabe para onde foi aquela mercadoria, para você saber onde você vai pesquisar ela, onde você vai rastrear ela. Você consegue ver a vida inteirinha do cara, tudinho. Não, fantástico. Rastreabilidade de 100%. Quando você está falando de uma operação de medicamento, isso é importantíssimo. De qualquer um, até para você rastrear o próprio colaborador, né? Exatamente. Vai pedir performance, produtividade, né? Tudo isso aí. A produtividade aí já é outra coisa bem interessante que a gente faz lá. Então você consegue medir não só produtividade, você consegue medir produtividade e quanto ele representou dentro do todo da operação. Porque muitas vezes a gente confunde produção com produtividade. Sim. Porque produção é quanto eu fiz. Volume, né? Isso. Produtividade é quanto eu produzi numa determinada linha de tempo. É velocidade, né? Exato, uma é quantidade, outra é velocidade. É isso mesmo. Então, e você tem que você não pode tomar decisão só por um. E aí você também não pode tomar decisão só por um parâmetro. É por item, é por caixa, você tem que ter vários parâmetros para você chegar naquela tomada de decisão. Sim. Então tem que ser, pode ser por volume, por tarefa, por peso.
por gravidade. Uhum. Ah, eu tô tirando de qual andar? Do primeiro, do segundo, terceiro? Tem o tempo de levantada disso tudo. Sim. Então, isso tudo você tem. Aí você tem. Qual o horário que eu mais produzi? Qual o horário que eu menos produzi? O horário que eu mais produzi, por quê? Tinha alguma coisa? Vamos cruzar esse horário que eu mais produzi com o horário que eu mais abasteci. Será que tá tendo a interseção aí que tá faltando mercadoria nos picking? Quando você tem a informação ao nível de detalhado assim por colaborador, é tão importante quanto você medir a produção e produtividade, é medir a ociosidade dele. Exatamente. Então, eu tô te pagando aqui 8, 9 horas de tempo de entrada e saída na empresa, e você tá me entregando aqui 6 horas. Eu lembro de Germano falar pra gente, e ele fala assim, vocês são aqui do Goiás, né? Vocês gostam de boi, né? Eu gosto, Germano. Pois é, o separador, você tem que fazer igual com boi. Aproveitar até o berro. Um separador em dia produtivo, ele dá 4.695. Eu nunca esqueci esse número. 4.695 passos que ele dá num dia de serviço de 8 horas dele. Então, se você põe ele para dar 2 passos fora, você já perdeu dois passos a menos de produtividade. Como que você aproveita? Como que você aproveita cada passo do cara. Entendeu? E isso a gente tá falando de 15, 20 anos atrás. Como que você ia medir passo do cara? Hoje você mede. Hoje você tem. Hoje você mede o passo. Entendeu? Lendo, cara, hein? Pois é, o cara. Então, assim, hoje tem como medir o passo. Quando você põe o celular ou o coletor na mão dele, você sabe quantos passos ele tá dando. Verdade. Entendeu? E aí, um dos parâmetros de produtividade é passos durante o período que ele está sendo analisado. E acaba que envolve tudo que a gente falou, né? A calibração, a parte onde você vai colocar o produto de curvar, você vai colocar curvar no fundo da rua, porque senão ele vai ter que dar mais passos para ir voltar. E o interessante, eu até estava falando com o Geraldo essa semana. A gente consegue, com essa tecnologia, inclusive saber quantos passos ele deu produtivo e quantos ele deu improdutivo. Porque se ele está dentro de uma tarefa, enquanto ele está dando passos dentro de uma tarefa, ele está produtivo. Se ele está dando passos sem ter nenhuma tarefa na mão dele, são passos improdutivos. E se um bendito colocou um curvar lá no fundo da rua, exatamente, ele deu passo desnecessário, né? Vários passos que você não vai pegar para trás. E aí entra outra tecnologia, a de calor. Mapa de calor. Mapa de calor, exatamente. Aí você consegue ver, opa, por que esses caras estão vindo demais aqui? Por que esses caras estão vindo demais aqui? Tá errado, tem que trazer isso aqui para frente. Não, fantástico. Entendeu? Ou então é o ponto onde eles fizeram o pallet oco lá para dormir lá dentro, né? Exatamente. Entendeu? Pessoal, a conversa está muito boa, né? A gente poderia ficar falando aqui horas. Acho que a gente conseguiu trazer pro ouvinte vários insights legais, né? De por que implementar um WMS, como que a gente pode fazer isso, aonde que ganha, né? Indicadores também. Indicadores. Tirar um pouquinho da dor do empresário, né? Que às vezes quer colocar o WMS, mas fica com medo de colocar tudo. Porque foi um pouco traumático no passado, assim, né? A virada tem um estigma aí que hoje a facilidade é muito maior podendo fazer por pedaço, né? Então, coloco aí a palavra de vocês, se quiserem fazer alguns comentários finais e a gente segue pro final do podcast. Não, só agradecer o Fabrício mesmo aí por tudo, né? Grande companheiro, tive com o Fabrício muito tempo, trabalhamos juntos aí por muito tempo. E sempre com exemplo prático, né? Acho que acima de tudo, bons exemplos, né? E mostrando também, falando da Unblocks, né? Que a gente viu aí, tá vendo que é um software que vem com tudo para tentar suprir essa demanda que a gente vê hoje de logística, né? De WMS. Eu acho que é uma puta de um produto que a gente sempre ouve falar e por tudo que a gente ouviu aqui hoje, viu que tá no caminho certo. Eu gosto demais de falar, gente, agradecendo a oportunidade, né? Eu falo que a gente fala muito do que o coração da gente tá cheio. E assim, o que o meu coração é cheio o tempo inteiro? É de atacar e de logística. Então tá aqui falando de atacar de logística com vocês, para mim é um prazer. A gente ficaria 2 dias falando aqui, contando história, ainda mais amigos de longa data, né? Mas eu gostaria de agradecer e eu sempre deixo esse recado
em todo lugar que eu vou. Logística é um custo direto. Você quer ter 1% a mais de lucro, diminui 1% do seu custo logístico. Tira na despesa, né? Exatamente. Isso aí. Dá para tirar até mais. Exato. Tá bom, gente. Obrigado. Muito obrigado. E ficamos aí com mais esse interessantíssimo podcast. E vejo vocês nos próximos episódios.